Meu convidado de hoje é um dos fundadores da Raccoon, uma agência de marketing digital que se tornou referência no país e na América Latina. E eu sempre tive uma paixão, cara, pelo Google desde muito cedo. Então eu tinha esse sonho de trabalhar lá. E aí entrei no Google. E aí no Google foi que eu realmente, essa paixão pelo marketing digital, ela explodiu. E fazendo a ponte Google cliente, Google agência cliente, a gente começou a desesperar. Era um desespero praticamente todos os funcionários do Google. Cara, esses caras estão atendendo essa conta desse tamanho e eles não sabem fazer o básico. E aí um dia, o Túlio sempre me dava carona, eu dava carona pra ele, a gente morava perto, eu falei pra ele, cara, vou sair do Google. Aí ele falou, vou sair com você. Aí eu, você tem certeza? Não, certeza. O que a Raccoon tinha que é tão valioso assim? A gente era valioso de várias formas, né? Pra compradores diferentes. A gente tinha uma carteira de clientes extraordinária. Peraí, você atende a Natura, mas você atende a parte de marketing digital da Natura. Parte de branding offline é gigantesca. E eu, como alguém que ofereço todo esse espectro, eu posso ganhar força a partir dessa porta de entrada. Exato. E uma quantidade de talentos sem igual, né? Não tinha nenhuma outra agência que tinha a quantidade de talento que a gente tinha. Na hora que a gente recebe uma proposta, né, ali, que já era mais do que a gente imaginava, sonhava, desejava, a gente quer fechar, você quer garantir. E você ter o cara do seu lado falando assim, dá pra sair mais. Eu sei, eu conheço. Pô, mas e se o cara desistir, se ele ficar ofendido, se ele... Fica tranquilo. E aí ele te explica. Você precisa de um amigo desse, hein, velho? Ah, o Rafa, cara. Tem que almoçar com o Rafa. O Rafa é um gênio, cara. A gente tem o dia do signing, que é o dia que todo mundo assina tudo, e o dia do closing oficial. Às vezes é no mesmo dia, às vezes não, né? Então a gente assinou, e aí passou acho que uns 30 dias, foi o closing. E aí numa segunda-feira, né, que a gente fez um barulho imenso, saiu em tudo que era lugar, assim, divulgando a venda, e aí cai a grana, aí você fica... Eu lembro de durante o dia, assim, pensar, cara, talvez eu nunca mais vá viver isso aqui de novo, eu quero aproveitar cada segundo disso daqui, que o que é mais importante é você tem que ser honesto com você. Tem que bater com o seu jeito de ser, de pensar, do que você acredita. Os empreendedores que costumam ter muito sucesso, eles são muito leais ao jeito deles de pensar. Isso tem um peso e um valor extraordinário, assim. Eu paro para pensar que eu não destruí para conquistar o meu. Eu construí coisa pra caramba. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Como Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde a gente fala sobre inovação de um jeito descomplicado, leve. E antes de apresentar o meu convidado de hoje, queria convidar você para se inscrever no canal, curte, compartilha, comenta. Tem um monte de gente legal aí, dá uma passeada no canal, dá essa moral pra gente aí, porque aí fica mais fácil da gente viabilizar o trabalho, beleza? Meu convidado de hoje é um dos fundadores da Raccoon, uma agência de marketing digital que se tornou referência no país e na América Latina. Fundada em 2013, a empresa se tornou uma referência no setor que ela ajudou a consolidar no nosso país. Além disso, ela foi sediada em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo e que se tornou um polo de inovação também com uma participação muito ativa da empresa. O sucesso da Raccoon foi tamanho que em 2021 ela foi adquirida pela S4 Capital, um fundo de investimento do Sir Martin Sorrell, que é um dos grandes nomes aí do mercado publicitário global. Sem mais delongas, seja muito bem-vindo, André Palles. Valeu, Edu. Obrigado, cara. Prazer estar aqui pra gente bater esse papo aí. Vamos conversar sobre bastante coisa legal. A primeira pergunta que eu queria te fazer... Tenho muitas perguntas para te fazer. Bora! Mas a primeira delas é o que é o marketing digital e como que você começou nesse segmento? Assim, acho que eu sempre tive um interesse pelo marketing digital desde a época da faculdade. Fiz administração de empresas na Federal de Santa Catarina. Escolhi administração para ser um curso abrangente mesmo, para eu poder ter opção, porque eu não tinha certeza que caminho que eu queria seguir. Sempre tive o empreendedorismo na cabeça, assim, desde muito novo, de moleque, já imaginava que um dia eu queria ser dono de empresa, abrir empresa, sem nem saber o que isso significava. E na faculdade era uma das matérias que eu curtia, achava mais interessante, me envolvia, chamava minha atenção e tudo mais. Mas quando eu terminei a faculdade, eu não fui trabalhar com marketing digital, fui trabalhar com consultoria, né? Fiquei 2 anos numa consultoria de estratégia e tal, não tinha nada a ver com marketing digital.
E eu sempre tive uma paixão, cara, pelo Google desde muito cedo, assim. Eu tinha os livros contando a história do Google, como os caras tinham fundado. E eu acho que a minha inocência juvenil também me trouxe acho que uma paixão desmedida de imaginar o que seria trabalhar numa empresa como o Google, né? A gente lia como uma empresa referência de tudo e que tratava muito bem os funcionários e tal. Então eu tinha esse sonho de trabalhar lá. E quando eu estava na consultoria, eu já comecei a meio que tentar ver caminhos para poder acessar uma possível entrada no Google. Comprei um monte de livro para poder estudar como é que eram as entrevistas, para me preparar e tudo mais. E acabei descobrindo que tinha uma menina que tinha feito faculdade comigo, que trabalhava no Google. E aí mandei uma mensagem no LinkedIn, pedi para ela fazer a ponte. Ela foi mega solista. Coincidentemente, ela foi a mesma menina que indicou o Túlio quando o Túlio entrou, meu sócio na Raccoon, e a gente entrou junto. E aí entrei no Google. E aí no Google foi que eu realmente, essa paixão pelo marketing digital, ela explodiu, assim, porque eu lembro a gente entrou com muito pouco conhecimento. Quando a gente começou a ver o que era, que dava para fazer com marketing digital, o que dava para a gente medir, como que dava para impactar cliente de forma mais individual. Tudo isso foi uma coisa que a gente foi ficando enlouquecido, assim. Tanto eu quanto o Túlio, a gente foi curtindo demais. Então, ali foi onde realmente surgiu essa paixão. Agora, para explicar o que é marketing digital de forma geral, aí é complicado, né, Edu? Porque é muito abrangente, né? Você queria alguma coisa específica, assim? Não, eu queria ouvir você falar sobre isso. Acho que a sua definição é o que importa. O marketing digital, né, é basicamente formas de atrair, conquistar, reter cliente, executar venda, posicionar a marca, produto através de meios digitais, que antes se limitava para um computador, um celular, e hoje já é muito mais, né? Pode ser uma televisão, pode ser, sei lá, tem várias outras formas de você fazer marketing digital. Então, ele é um conceito muito, muito amplo e muito abrangente. E eu acho que, como você mencionou, né, no começo ali, quando a gente fundou a Raccoon em 2013, apesar do marketing digital já estava forte, a gente já olhava os números de crescimento de usuário, era tudo muito agressivo, no nosso mundo de agência ainda era muito incipiente. Assim, a gente pegou um mato muito alto em 2013, muito diferente do que é hoje em dia, com certeza. Foi por isso que eu falei que eu acho que vocês ajudaram a consolidar o mercado de forma geral. Porque eu me lembro de uma conversa que eu tive com você, foi mais pra frente, foi em 2017, mas que os grandes varejistas já te conheciam. Aham. Mas era só quem era do meio e me parecia que os varejistas tinham trazido algumas pessoas do marketing digital para ensinar para eles também o que era. Tinha um trabalho de convencimento ali daquilo ainda, né? Se valia a pena, se não valia, etc e tal. Mas vocês não conseguiam furar a bolha, vamos dizer assim. Esse foi um trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo. 2013 estava muito incipiente, assim, por que vocês decidiram, então, criar a empresa? Como é que foi esse processo? Isso é bem legal, porque quando o Túlio e eu, a gente entra no Google, a gente entra na mesma posição, no mesmo nível, que era o nível de entrada, o nível básico do Google, como Account Strategist, que é a posição do cara que vai ajudar a operar a conta do lado do Google, porque às vezes o cliente tem agência, às vezes não tem e tal, ele dá o suporte ali do lado de dentro. E a gente entra sem conhecimento nenhum. Tanto a nossa turma inteira, né, que a gente entrou juntos ali. E um treinamento de 2 semanas, e aí a gente é colocado um modelo muito legal do Google que a gente copiou, inclusive, na Raccoon, com um buddy, um par, alguém que vai te acompanhar. E você senta do lado dessa pessoa com tudo aquilo que você viu teórico e começa a fazer um monte de pergunta. Por que você otimiza a conta assim? Por que você muda desse jeito? Nesse cliente, o que você faria? Tô pensando em fazer isso faz sentido e tal. Que é onde a gente, de fato, aprendeu a operar marketing digital. Foi nessa hora que a gente sentou, começou a mexer com alguém do nosso lado para poder tirar a dúvida e operar. E aí, o Túlio e eu, muito rápido, a gente foi indo por caminhos, setores diferentes, mas o primeiro trimestre a gente atendeu, a gente atendia contas médias numa estrutura que existia, rolou uma reorg, a gente foi para contas pequenas,
atendia massivamente um monte de conta. Rolou uma reorg, Túlio vai para o varejo e eu vou para um time que atende contas variadas. Tinha no meu time educação, tinha governo, tinha B2B e tal. E nessa hora a gente começou a atender as contas gigantes. Uhum. E fazendo a ponte Google cliente, Google agência cliente, a gente começou a desesperar. E não era um desespero meu e do Túlio, era um desespero de praticamente todos os funcionários do Google, que era uma frase que era dita o tempo inteiro. Um dia ainda saio daqui e monto uma agência. Isso era reflexo da frustração de, cara, esses caras estão atendendo essa conta desse tamanho e eles não sabem fazer o básico. Olha isso aqui, o Túlio me chamava, abria a conta. Olha o que a gente tá vendo aqui, que inacreditável, os caras não sabem fazer isso aqui não tá sendo bem feito. E aí a gente começou a ficar nesse sofrimento de tipo, de fato o mercado tá muito atrapalhado, porque se a gente, com pouquíssima experiência, meses de experiência, consegue entender com tanta profundidade, ver as oportunidades, poxa, tem oportunidade de fazer isso aqui de uma forma diferente. Uhum. Eu mega frustrei dentro do Google, por minha causa, na verdade, não tem nada a ver com o Google. Lá foi o lugar que eu conheci mais gente massa do mercado. Tem um monte de amigo que saiu, inclusive até hoje. Mas eu tinha uma expectativa, a gente estava falando aqui mais cedo, de crescimento profissional muito grande. Eu sempre fui muito ambicioso. Eu queria crescer demais, rápido demais. Tinha muitos sonhos que a gente pode depois entrar em relação a isso, como a Racon acabou absorvendo isso. E minha promoção não saía, a do Túlio saiu, e aí, quando a minha não sai pela segunda vez, eu entro numa frustração tremenda, e aí, de repente, eu paro para refletir e eu me dou conta do seguinte, Edu, se tudo der certo daqui para frente, se eu for promovido em todos os ciclos, se eu conseguir crescer no ritmo que o Google permite, que é uma empresa que paga bem, que desenvolve e cresce bem os funcionários, eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Eu vou demorar 20, 30 anos para chegar no lugar que eu quero chegar. E eu não quero esperar. E eu vou bancar o risco de tentar, por conta, fazer diferente. E falei, vou montar uma startup. E aí saí, comecei a pensar, vou montar uma startup. A minha primeira ideia que eu estava ali na época era uma startup de saúde para cachorro. Era estender a qualidade de vida e a expectativa de vida de cachorro. Porque eu vi que eu tinha cachorro, eu vi que isso era um problema, que todo mundo... Ainda é. Ainda é um problemaço, né? Uhum. Tem mercado aí, inclusive. E aí comecei nisso, e aí um dia, o Túlio sempre me dava carona, eu dava carona pra ele, a gente morava perto, eu falei pra ele, cara, eu vou sair do Google. Aí ele falou, vai sair pra quê? Eu falei, eu vou empreender. Aí ele falou, mas você vai fazer o quê? Não sei, cara, vou montar uma startup de alguma coisa. Ele dirigindo e eu lá, e ele falou, vou sair com você. Aí eu, como assim, cara? Eu não tenho nada. Ele, não tem problema. Aí eu, Túlio, você acabou de ser promovido, cara, você tá na empresa dos sonhos e tal. Ah, nem ligo muito, cara, depois qualquer coisa a gente tenta arranjar emprego de novo e tal. Aí eu, você tem certeza? Não, certeza. Aí deu aquela, sabe, caraca, é sério o negócio aqui, então. Uhum. E como próximo passo disso, a gente falou, vamos conversar com todo mundo que a gente puder pra gente poder entender o que é mercado de agência, porque a gente não entendia, cara, tinha a menor ideia. A gente tinha fragmentos de ideias do que era as agências por conta da nossa relação. E isso foi muito massa pra gente, porque a gente começou uma agência sem saber o que era certo ou errado, cara. Isso parece uma vantagem. Pois é, cara. Porque a gente não tinha os vieses de tipo... que apareceu, né, ao longo da agência inteira. Você tem que cobrar desse jeito, a estrutura comercial tem que estar estruturada desse jeito, você tem que ter essa posição. A gente não tinha nada disso. A gente tinha uma folha em branco, a nossa experiência ali no Google, a nossa imaginação. E aí, nisso, a gente, num desses almoços, tiveram alguns que foram muito característicos. Um foi com o Gustavo Caetano, que virou nosso conselheiro, nosso amigo, amigaço e tal. Estamos sempre trocando ideia e conversando. E ele falou assim pra gente, a gente foi jantar ali numa hamburgueria perto do Google. E aí ele falou assim, cara, vocês têm que montar uma agência de marketing digital. E eu e o Túlio falamos, não, cara, pelo amor de Deus, isso não. Aí ele falou, mas por quê? A gente, não, cara, a gente não gosta, a gente sabe que é um mercado difícil, as pessoas tratam mal os funcionários, sabe? Um mercado
que engana os clientes e tal, de todo o nosso conhecimento até ali. Aí ele falou, não tem problema. Isso é uma coisa boa, que vocês podem fazer diferente. E no final das contas, vocês montam, escalam esse negócio, daqui uns 3 anos, 4 anos, vocês vendem por uns 2 milhões, e aí vocês vão fazer outra coisa. E eu lembro de ficar parado olhando pra ele assim, cara, esse cara tá louco, cara, esse cara, ele não tem a menor ideia do que ele tá, como que eu vou conseguir vender um negócio por 2 milhões? Era impossível na minha cabeça. Deu por um pouquinho mais, né? Ah, deu um pouquinho mais. Eu vou tentar arrancar esse número até o final do podcast. A gente dá uma ordem de grandeza. Mas eu lembro de ficar embasbacado. E aí ele falou com muita propriedade, e isso é um negócio muito massa, eu acho, de um cara que acaba sendo um mentor pra você, como ele foi pra gente. Ele falou assim, eu vi acontecer muitas vezes gente igual a vocês saírem, montarem e venderem. Por que não vocês? Então, o Túlio e eu, a gente tinha muita vontade, mas faltava essa coisa do tipo do cara falando, vai, sabe? Mas é a visão. Mas é isso que a gente estava trocando ideia antes de começar a gravação. É o que eu estava tentando te explicar. Depois que você vê, você não consegue desver. O empreendedorismo tem muito disso. Sim. Mas é difícil você converter. Muito difícil. Porque eu acho que a nossa geração foi criada para conseguir um bom emprego, e aí a empresa te dá um plano de carreira, isso não faz nem sentido mais na minha cabeça. Sim. Mas na época fazia muito pra mim, assim, fazia muito sentido. Me parece pra você também, né? Eu sempre quis empreender, sempre acreditei que era possível, sempre fui um cara muito ambicioso na minha cabeça de sonho, de desejo e tal. Só que a minha vida tinha me levado até ali, minha maior conquista tinha sido talvez entrar no Google, e eu não consegui imaginar muito além daquilo. Tipo assim, eu não sou empreendedor, eu não tenho experiência como empreendedor, eu não tenho conhecimento. Todo mundo que eu olho em volta eu acho que sabe muito mais. Por que eu vou conseguir fazer isso? Síndrome do impostor, assim, gritando, né, cara? Ao mesmo tempo que do outro lado tinha uma voz assim, vai, se joga, vai atrás, vai. Você não quer pôr a prova? Vai. Então, esse papo com ele deu esse susto na gente. Então, vamos mais. Ele falou, quero que vocês conversem com um cara que chama Manuel Lemos, que depois virou também o nosso conselheiro. Fomos nós 4 que começamos a agência, né? Os 2 como conselheiro e eu e o Túlio como operação. E eu lembro de ir na casa do Manuel, um apartamento lindo, cara, e entrar no apartamento dele, assim, eu brinco com ele, cara, eu não sabia nem como sentar na cadeira dele, assim, sabe? Era meio comprida, ou eu sentava pra trás, ficava meio pra frente, ou eu sentava meio na beirada, assim, fiquei todo desconfortável, assim, e ele, o que é? Aí a gente, fez o pitch, né? E aí ele falou, quero participar, mas vocês não precisam de dinheiro, porque a gente foi lá pra ver se ele entrava com alguma grana. Não vou botar um monte de grana aqui e roubar a equity de vocês, não acho que é isso certo. Tô aqui para ajudar, dá para mim um percentual que vocês acham que é justo e vamos começar junto. E aí a gente saiu de lá assim, poxa, cada lugar que a gente tá indo tá vindo, sabe? Uhum. E a cereja do bolo, Edu, a gente foi fazendo vários desses, né? Cada um ia apontando a gente numa direção. Tinha uma agência que eu atendia no Google, que eram de 2 ex-Googlers. E eu falei, vocês podem jantar com a gente, porque a gente tá pensando em abrir uma agência, queria ouvir o que vocês têm para dizer. O Renato e a Lili. E aí eles foram, e a gente sentiu um jantar estranho, sabe? Eles meio tipo, não sei, não é tão legal assim, tem que fazer tal coisa e tal. Eu e o Túlio saímos de lá meio, acho que eles não estão muito felizes, assim. Passa uma semana, eles me ligam, a gente quer jantar com vocês de novo. Beleza. O que será que esses caras querem? A gente queria falar o seguinte para vocês. A gente tá pensando em fechar a agência, porque eu tenho planos pessoais que o empreendedorismo não tá funcionando, a Lili também, e a gente não quer deixar nossos clientes na mão, a gente quer dar a nossa carteira de cliente para vocês. A gente, quê? Não, a gente quer dar a nossa carteira de clientes. Não era uma carteira de clientes gigantesca, mas era uma carteira de clientes com 5 clientes. Tinha Discovery Channel, canal. Era uma conta gigantesca e mais uns 3, 4 varejos. Aí eu falava assim, por que vocês não vendem pra gente, cara?
Não, não é isso que é importante pra gente. A gente quer que eles sejam bem atendidos, a gente gostou demais de vocês, vocês vão cuidar deles e a gente quer dar pra vocês. Cara, a gente não tinha saído do Google ainda. Isso assim, a gente já tinha avisado, tava cumprindo aviso prévio. Uhum. Nós saímos com uma carteira de cliente faturando, sei lá, na época, R$70 mil por mês, R$80 mil por mês. Mas é uma mudança, é uma quebra de paradigma bem forte, né? Qual parte você diz? Ah, não, você sair de CLT para ter um negócio com esse faturamento, apesar de ser um faturamento baixo, é um faturamento alto para quem não tem experiência. Altíssimo. É, Altíssimo. Risco super alto. ainda mais com esses nomes, né? Super, super. Assim, e os clientes confiavam demais neles para também aceitar, porque o que aconteceu? Eu tinha muito relacionamento com muito cliente, como o Uhum. Google. Eu fui atrás desse pessoal na sequência que a gente saiu para poder prospectar. Cara, você como Google, você, meu fornecedor, te trato como Deus. Você como agência nova, que não tem track record nenhum, esquece. Aí eu falava pros caras, mas sou eu que cuido da sua conta, sou eu que tô lá mexendo no dia a dia, eu tô te falando, se eu entrar eu vou melhorar. Não posso. Tem um risco institucional muito grande. Eu prefiro ficar com uma agência ruim, famosa, do que correr esse risco. Isso acontece no mercado de assessoria de imprensa pra cacete. Ah, imagino. O cara tá preocupado, o executivo tá mais preocupado com ele, né? Alguns. Tem muitos que não pensam dessa forma também. Tem uma nova geração vindo, assim, mas eu noto que ainda o sofá de couro, o escritório na Faria Lima, tem uma relevância que não tem efeito prático na entrega, no Sim. entregável, vamos dizer assim. Zero. Só encarece o produto. Mas tem esse papel político na hora de fechar o contrato. E é dificílimo você entrar Muito difícil. numa empresa grande com um potencial, com uma proposta disruptiva, vamos dizer assim. Você precisa entrar por algum outro caminho, assim, mas o entregável não é o suficiente. Não. Porque esse risco institucional desse comprador aí é muito maior. Ele prefere ter um resultado médio com uma agência famosa, que, né? Isso funciona para assessoria, funciona para escritório de advocacia também, funciona para todos que têm um risco elevado, né? Prefiro estar com um nome famoso, por mais que não seja tão bom assim, né? Como que você quebrou isso? Eu acho que... Você tinha bons padrinhos. A gente tinha. Gustavo e Manuel abriam muitas portas pra gente, mas ainda assim era muito difícil. Assim, eles estavam na nossa apresentação institucional, a gente mostrava, a gente usava a credibilidade deles, mas ainda assim era muito difícil. A gente deu muita sorte de sair com um nome tipo Discovery Channel. Então, porque quando você está montando uma agência, quem é você, qual a sua história, quem você atende, né? Eu acho que hoje, inclusive, eu falo muito isso, assim, Edu, para a empresa que eu estou mentorando, que eu invisto, que eu estou próximo. Eu acho que o peso da história, ele é gigantesco. E se você não tem uma história forte, sua vida vai ser muito mais difícil. E se você não tem, não adianta tentar mentir. Não adianta tentar fazer igual a sorveteria de Leto lá, falar que o avô colhia neve e fazia sorvete e tal. Isso não é verdade. Teve uma outra empresa do suco, não foi? Suco do Bem, que também caiu o storytelling deles. Ah, é? É. Cara, eu acho isso a loucura máxima. Porque o risco é altíssimo de descobrir, fora a questão de caráter e tal. Mas se você não tem a história, é muito mais difícil. E a gente tinha a história, porque a nossa história, né, como você mencionou, envolve São Carlos. O que a gente percebeu foi o seguinte: peraí, os caras que mais estão mandando bem dentro do Google aqui são engenheiros, não são publicitários, quando a gente está falando de marketing digital, de performance. Gustavo, nosso amigão, Gustavo tá morando na Europa, era engenheiro da Unicamp. Ele era 30 vezes melhor do que eu e o Túlio. E a gente fala, a gente tem que contratar caras igual o Gustavo, porque o marketing digital tá virando bolsa de valores, é análise, é número, é tabela, é misturar informações complexas para poder extrair valor. Beleza, isso está resolvido. Segundo ponto, por que São Paulo? Por que eu vou abrir aqui? Não tem talento. Os talentos que tem são caríssimos. Todo mundo briga por esse talento. Todas as agências ficam roubando de um lado para o outro. Estrutura de negócio muito mais cara. Não, vamos para o interior.
E aí a gente começou a pensar, onde a gente pode ir para o interior? São Carlos, o Túlio tinha feito um semestre de faculdade lá, minha esposa fez faculdade lá, morei lá um tempão de férias, assim. Meu irmão fez faculdade lá. Ele tá lá ainda, né, o Daniel? Ele tá lá, ele voltou para lá. E Uberlândia a gente pensou, porque a gente é de Minas. Não, São Carlos é mais perto, 3 horas de São Paulo, dá para fazer bate-volta e tal. E tem a USP, e tem a UFSCar, e não tem as empresas para absorver esse tanto de talento que forma. Não tinha concorrência. Não tinha concorrência nenhuma. Então vamos lá contratar engenheiro, porque com isso a gente vai conseguir gerar muito mais valor, com um custo muito menor. Então essa história era muito forte, porque quando a gente sentava na mesa, né, sua pergunta de como é que a gente quebrava isso. Por que você, cara? Eu recebo 30 agências aqui todo ano. Por que você? Não, agora eu vou explicar. Por quê? Eu sou ex-Google, vi isso lá de dentro, montei estrutura em São Carlos, contrato engenheiro, meu preço é muito menor. E aí, uma coisa que a gente corrigiu ali na hora, que a gente saiu, como eu te disse, sem saber mais ou menos como precificar, ouvi dizer que as agências cobram 20%. Colocava 20% do valor do investimento de mídia, não passava, não fechava nada. E aí o Manuel falou assim, por que vocês não fazem por performance? A gente, não, mas não é certo, é errado, porque performance vai sobrar pra gente, e se o cara não fizer o lado dele, a gente vai se ferrar e tal. Ele, não importa, cara. Se vocês fizerem por performance, vocês não vão entregar uma baita de uma performance, o cara vai ficar feliz? Vai. Você vai destruir a barreira de entrada. Experimenta fazer por performance. A gente, tá bom, aí vamos fazer por performance. Fecha contrato, fecha contrato, fecha contrato. Ia fechando. Se eu não crescer 40% do seu ROI, você não me paga. Mas e o risco? O risco... Trabalhista. Porque assim, você tinha que pagar, você tem contas fixas. Você tinha um FII mínimo? Não, no começo não. Para algumas contas não tinha nem FII mínimo. Só que aí que tá o legal, cara, do nosso modelo. É que o risco ele era inexistente. Porque como parte do meu processo de vendas era me dar acesso às suas contas, deixa eu fazer uma análise para ver o tamanho da oportunidade, e aí eu faço o pitch para você. Primeiro te mostrando minha expertise, olha como que eu avalio a conta e olha onde estão as oportunidades, e vou te dar um cheiro de quanto que dá para crescer. Então, na hora que eu falo para ele, ou você me paga, ou eu cresço 40% ou você não me paga, eu já via que dava para crescer. O Túlio entrava, um olhar clínico, ele falava, cara, 3 palavras-chave que a gente pausar, essa conta sai voando. Se a gente começar a mexer aqui, então, não tinha um risco alto. Claro que tinha outros tipos de risco, né? E depois, conforme o tempo foi passando, foram ficando mais difíceis essas análises, porque o mato foi caindo também. Mas a gente criou um modelo, porque eu vejo isso muito, né, de empresa B2B. Essa dificuldade de vender, cara, é muito difícil vender. Então, a gente tinha ali o mundo perfeito. A gente tinha um histórico legal de onde a gente estava vindo. A gente tinha 2 conselheiros com muita bagagem e nome. A gente tinha uma história forte e um pitch com uma barreira de entrada muito, muito, muito baixa. Então, foi assim que a gente foi quebrando. E como a gente começou super bem, com uma base de cliente já legal, aí você já pega mais um maiorzinho, depois você pega outro, e outro, e outro, e outro. E nas horas que a gente precisou de mais ajuda, por exemplo, quando a gente participou de uma concorrência da Natura, e aí o Manuel entrava e falava, ó, esses caras são fora da curva e tal, porque provavelmente se ele não estivesse perto a gente não teria chance de entrar. A gente tinha tudo que precisava para poder crescer e fazer a nossa carteira de clientes aí. E é isso. E aí a estratégia comercial foi mudando depois, né? Essa era a estratégia do início que a gente precisava. Agora, assim, em determinado momento eu me lembro de uma Black Friday que chegou a ter 1000 pessoas trabalhando na Raccoon. Eu me lembro desse post do Túlio. Tá bom, vocês tiveram... Tinha a tempestade perfeita que você colocou, mas 1000 pessoas... É muita gente. É uma loucura, 1000 pessoas. E aí, como é que chegou a... É um monstro, cara. Tinha gente que eu imagino que você nem conhecia todos os colaboradores uma hora. É impossível, né? Infelizmente, fica muito difícil. Assim, Edu, a gente cresceu muito todo ano. Todo ano a gente cresceu muito desde o primeiro ano. Então, assim, em primeiro ano a gente faturou 2,5 milhões. Segundo ano a gente faturou 5 e alguma coisa.
Terceiro ano a gente faturou 11. Por que você não abria na época que eu fazia assessoria de imprensa para Raccoon? Pô, ia conseguir um monte de resultado pra você. Pois é. Por que vocês não falam de faturamento? Que a gente não falou de faturamento. Por que vocês nunca falaram, cara? Eu acho que o Túlio e eu, a gente tem um perfil muito low profile de tudo, assim, sabe? A gente não gosta dessa pavonice de ficar se exibindo e falando um monte de coisa. Não que falar faturamento seja isso. Eu não acho que eu acho que é normal. Depende da intencionalidade. Verdade. Se você quer só, né, falar, eu consegui e tal. Mas a gente achava que isso era uma estratégia melhor pra gente não falar do que falar, porque tinha gente que olhava pra gente e falava... Achava que vocês eram maiores do que vocês eram. E muita gente achava que a gente era muito menor. O que é bom também. Também, porque não te dá muita moral, acha que você não tá lá ainda e tudo mais. Então, muitas vezes falava individualmente num almoço pra alguém, a gente tá faturando tanto. Eu não acredito, não consigo acreditar. Vocês já são top 10 agência do Brasil em faturamento e tal, e tal. Então a gente achava que isso não ia trazer trazia mais ponto negativo do que positivo, a gente ficava quieto, assim. Eu acho que as pessoas gostarem da gente ajuda. Qualquer negócio. Sim. Então eu vejo muito a divulgação, a comunicação, o PR ou redes sociais ou qualquer coisa do gênero, no sentido de me conectar com as pessoas, de deixar as pessoas saberem quem eu sou. E quem eu sou não é só o que eu faço. É o que eu faço, mas quem eu sou também, assim, a minha personalidade, etc e tal. E também o meu tamanho, de alguma forma, meus resultados podem me aproximar, me conectar. É aquilo que eu te falei, tem certas mesas que eu não posso sentar, ou não poderia sentar, e depois eu passei a sentar, assim como aconteceu com você, né? Claro. Você falou, pô, eu fui num lugar, eu não sabia nem usar os talheres e tal, assim, né? E todo mundo que começou... a empreender, assim, no empreendedorismo raiz, passa por isso. Então, eu acho que comunicar isso é bom. A outra coisa é quando a gente vira escravo disso. E acontece. Eu posso até dividir isso. Eu me lembro que quando você falava muito das suas experiências no Google, no LinkedIn, etc e tal. Em dado momento, eu vi você fazendo isso, eu falei, pô, eu sou um escritor, eu sei fazer isso também. E deu certo. E deu certo pra mim. E aí eu fiz para muita gente ghostwriter e etc e tal. Bom, em determinado momento eu virei um cover de mim mesmo. Eu achei um modelo que tinha um potencial viral e aí eu fiquei fascinado por aquilo. E quis começar a replicar aquilo. E aí perdeu a essência. Aí sim eu deveria parar de fazer, que foi o que eu de fato fiz. Eu parei. Então eu acho... Aconteceu a mesma coisa comigo. Porque o meu lance é que eu tava falando a verdade. Em determinado momento eu parei de falar a verdade. Entendi. Mas não que eu estava mentindo de forma intencional, mas eu tava forçando uma barra. Porque a gente cresce. Pô, a gente começou, quando eu conheci você, eu tinha... 30 e poucos, eu tenho 41. Pô, se eu não mudei a minha forma de pensar ao longo desses anos, eu não evoluí. Então, assim, tem certas coisas, certas formas de falar que eu não me identifico mais. E eu acho que o faturamento, a forma com que a gente fala dos números, tem um pouco essa questão. Se a gente está falando numa intenção de comunicar o mercado e de se conectar ou de tentar aproximar uma possibilidade, porque, por exemplo, se você tem um faturamento maior... provavelmente você vai conseguir sentar em cadeiras que você não conseguiria antes e tal, porque tem essa coisa que a gente estava conversando. Mas muita gente usa do ponto de vista da vaidade e o pior, muitas vezes as pessoas divulgam dados falsos, assim. Sim. O meu processo de escrever livro foi muito assim, porque quando você vai escrever, aí eu falo assim, sei lá, qual é o seu faturamento? Você fala tanto, e qual que é a sua despesa? Aí... assim, eu não sou um especialista, mas assim, eu sei fazer uma conta de mais e menos. Então, o texto, ele também, ele acaba extraindo isso. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que no nosso caso, Edu, a gente tentava comunicar isso pelo número de pessoas, que era uma coisa que a gente batia muito. Vocês falavam muito isso. A gente celebrava muito quando a gente teve 100 funcionários, a gente fazia internamente, fazia uns eventos, o cara entrava, não sabia que ele era o 100...
todo mundo com uma máscara dele. A gente fazia um monte de coisa divertida, 200, 300, a gente foi fazendo sempre e a gente comunicava muito isso para fora. E internamente a gente abria esses números, os nossos números de faturamento, os nossos números de crescimento, tudo era muito aberto, a nossa cultura interna era muito aberta. Mas para fora a gente preferia não abrir, assim. E foi eficiente, hein? Segurou, não tem isso, não tem em lugar nenhum, cara. Não tem, cara, não tem, realmente, não tem. Se você caçar em um ou outro podcast, tem alguma, não vou falar quem, mas uma ou outra pessoa falou alguma coisa, assim, alguma vez, mas é bem raro, assim. É legal, todo mundo fica imaginando o que é e todo mundo erra feio de imaginar o tamanho que é. E hoje você tem interesse em falar? Não. Você não pode? Eu posso falar, mas eu tenho um acordo com os meus sócios de não divulgação. Todo mundo pediu para não divulgar, para não chamar atenção demais e tal. Lógico. Mas assim, foi um número muito maior do que a gente imaginava que seria, assim. E a gente ficou aí nas top maiores negociações de M&A de publicidade da história do Brasil, assim. Não teve muito mais negócio que ficou do tamanho do nosso. Assim, foi muito grande, muito grande. Então foi bem legal, foi uma saída bem legal. Quero falar sobre várias coisas desse processo. Começar do começo. Quando foi a primeira proposta que você recebeu de aquisição? Vocês receberam, perdão. O que aconteceu, Edu? A gente, em determinado momento, o peso de CT, a gente tinha 3 agências, né? Uma que era eu e o Túlio liderando mais junto com o Léo, que era a Raccoon. A gente tinha a Rock com a Dani e o Fernando tocando, e a Kalina com o Daniel, meu irmão, e o Bruno. E eu e o Túlio como sócios e conselheiro de todas. E no auge ali a gente chegou a ter 1.500 funcionários. Chega uma hora que esse é muito pesado, assim. Imagina. Um crescimento muito grande, muita responsabilidade. Eu e o Túlio, a gente tinha uma certa separação, e a operação ficava com ele, dividido com o Léo e com outros, mas era um peso muito grande em cima das costas dele ali na operação. Ele começou a ficar muito cansado. Eu também estava cansado, mas ele estava mais, e ele falou, cara, se a gente for fazer um earn-out normal de agência, demora 5, 7, 9 anos, eu não vou aguentar. Vamos começar a se organizar para a gente ver uma possível saída? E aí foi que a gente fez uma pesquisa para poder procurar advisors para ajudar a gente. Fechamos com a IGC, que eu recomendo para todo mundo. Depois fechou outro negócio nosso também. São incríveis, mudaram o jogo da nossa negociação, faz uma diferença brutal você ter esses caras na mesa na hora de negociar uma venda. A gente tinha o escritório do Batista Luz como nosso escritório de advocacia, e aí eles organizaram o processo de venda. Cara, vamos vender com calma, vamos vender sem falar que a gente está querendo vender, e aí a estratégia que a gente trouxe junto com eles foi o seguinte... E que era verdade, a primeira proposta que a gente recebeu, a gente tinha 9 meses de agência. E era um número obsceno. Muito maior que os 2 milhões que o Gustavo tinha falado. E eu olhei pro Túlio e falei, cara, se em 9 meses a gente chega nisso daqui... Vamos segurar. Não vamos vender nunca. Nunca. Então, a IGC vem e posiciona dessa forma. Olha, eles estão sendo muito assediados. Vocês querem também participar do processo? Porque a gente vai começar a abrir informação para... E aí veio um monte. Todas as gigantes vieram, tentaram de alguma forma conversar. E aí a gente acabou avançando com as duas, né? Uma delas é a S4. E lá nessa reta mais da frente, a S4 vem com uma proposta obscena ao contrário. Ridícula a proposta dos caras, assim. E a estratégia da IGC foi nem responder o e-mail. Não vou nem responder esse e-mail deles. Aí, mas como não? Os caras mandaram uma proposta. Não vou responder. Era uma sexta-feira. No domingo, eles já mandaram um segundo e-mail. Peraí, vocês não responderam e tal. Aí, o Rafa, incrível, falou assim, eu não tenho coragem de levar para os meninos a proposta que vocês trouxeram. Não vou nem falar que vocês mandaram proposta. Aí eles, não, a gente ajusta aqui e tal. Mandaram tipo 25%. A primeira foi 25% do valor que a gente fechou. A segunda foi 50% do valor que a gente fechou. Aí a gente, opa, isso aqui já é legal. Esse 50% já faz bastante sentido.
E aí entra toda a inteligência da IGC, de como negociar, de como conduzir, de como levar. Não, peraí, vamos mostrar o número, vamos mostrar isso aqui, vamos mostrar esse outro lado. E nessas conversas ainda também tinha uma outra agência que estava discutindo com a gente. Eles fazem a terceira proposta, 75% do valor que a gente fechou. Aí a gente, isso aqui já é mais do que a gente imaginava, longe, assim. Então, já era, né? Tamo tranquilo e tal. Se a gente fechar aqui já tá ótimo. Eu e o Túlio doido, se ligando, falando, cara, você acredita que você tem uma proposta desse tamanho na mesa? Tô acreditando, cara. Nossa, aí você fala, vai mudar minha vida, vai... Né? Você começa a dar uma pirada, assim. Porque uma coisa é no papel você ter. A gente crescia muito, era muito lucrativo, margem excepcional, mas uma outra coisa, alguém fala, eu pago por isso, toma aqui, ó, o dinheiro. E uma proposta de earnout super curto também, que fazia muito sentido. 2 anos, né? Eles queriam fazer um, mas como a gente crescia muito, a gente falou, ó, não vai dar para capturar tudo, melhor fazer 2. 18 meses. E aí, quando vem essa última proposta, eu falei, pô, mas agora que a gente chegou aqui, vamos mais. E eles têm uma estratégia muito legal, nem sei se posso falar isso, acho que não tem problema, mas eles guardam informações muito valiosas da empresa para quando eles acreditam que eles estressaram a última proposta. Então, ó, você pagou, sei lá, você pagou 7 milhões, né, nessa empresa, você está disposto a pagar, mas eu esqueci de te falar que eu também faço isso, vou crescer assim, isso aqui, isso daqui, então vale bem mais, não vale? E aí eles vêm no final e fazem uma proposta, assim, extraordinária, com muito medo também, porque eles queriam comprar uma agência de marketing digital no Brasil, não tinha ninguém nem perto do nosso tamanho, a gente era maior da América Latina na época e tal. Então eles também estavam muito bem capitalizados, querendo comprar. Auge ali do começo da pandemia, muita grana rolando, ação subindo, e fazem essa proposta extraordinária aí. E foi incrível, cara. Quando pingou o VR, como é que foi? Cara, o Gustavo já tinha falado muito disso, assim, ele fala, cara, pinga uma TED mesmo no seu banco, cara. Não estoura o banco, cai tudo lá, chega tudo certinho, assim. Ah, é uma mistura. O dia que a gente anunciou, porque a gente tem o dia do signing, que é o dia que todo mundo assina tudo, e os documentos vão, e o dia do closing oficial. Às vezes é no mesmo dia, às vezes não, né? Então a gente assinou, tá vendido, mas fica todo mundo em silêncio, ninguém pode divulgar, a grana não caiu ainda e tal, tá tudo certo. E aí passou, acho que uns 30 dias, foi o closing. E aí numa segunda-feira, né, que a gente fez um barulho imenso, saiu em tudo que era lugar, assim, divulgando a venda, e aí cai a grana, e você fica... Eu recebi tanto telefonema, cara, no dia, mensagem, foi um dia tão especial, assim, nesse sentido, sabe, de assim, concorrente me ligando e falaram, cara, vocês mudaram a régua do mercado pra gente, assim, obrigado, vocês colocaram o marketing digital num outro patamar, um monte de amigos, gente que você já nem lembrava mais te ligando, mandando mensagem. Então, essa parte foi... Eu lembro de, durante o dia, assim, pensar, cara, talvez eu nunca mais vá viver isso aqui de novo, eu quero aproveitar cada segundo disso daqui. E o dinheiro, obviamente, muito massa de estar lá no banco e tal, mas naquele dia específico era absorver os louros, assim, de tudo que a gente tinha se esforçado para conquistar, sabe? Foi muito especial, cara. Um dia muito, muito legal. Que doideira, hein, cara? É uma doideira. Cara, um pouquinho antes, eu vou chegar no pós. A negociação, assim, o que que você... Deixa eu formular essa pergunta direito. O que que você diria para quem está num processo de M&A, assim, erros e acertos que você cometeu? Uhum. Tanto erros como acertos que você poderia dar de dica para quem está vivendo esse momento? Ó, eu acho assim, você ter um advisor muda o jogo completamente, assim. É alguém que tem experiência em negociação, entende muito bem como levar esses possíveis compradores pelos caminhos que precisam ser levados. Ele tem a frieza de tomar a decisão certa, ou pelo menos de te orientar a tomar a decisão certa nesses momentos difíceis. Porque assim, na hora que a gente recebe uma proposta, né, ali que já era mais do que a gente imaginava, sonhava, desejava,
a gente quer fechar, você quer garantir. E você ter o cara do seu lado falando assim, dá pra sair mais. Eu sei, eu conheço. Pô, mas e se o cara desistir, se ele ficar ofendido, se ele... Fica tranquilo. E aí ele te explica. Você precisa de um amigo desse, hein, velho? Ah, o Rafa, cara. Você tem que almoçar com o Rafa. O Rafa é um gênio, cara. Ele explicava com muita calma, assim. Ele falava, o que que pode acontecer se a gente fizer isso? Ele vai falar isso aqui, a gente faz isso daqui. Se ele falar isso aqui, a gente faz isso aqui, ele vai isso aqui. Então ele trazia um conforto pra gente na hora dessa negociação. Então eles mudaram o jogo. O que que eles trouxeram pra gente? Que eu acho que é muito importante se você não tem um advisor. Você nunca pode ir para uma negociação de venda com um único comprador. E se for o caso, ele não pode saber que ele é o único comprador. Porque aí acabou, aí não tem negociação, não tem margem de discussão. Sou eu. Então, a gente sempre deixava no escuro. Quem são os outros? Não vamos falar. São quantos? Não vamos falar. Mas, e de vez em quando a gente dava uma assim, ó, o outro lá tá agindo mais rápido. Você não vai entregar a documentação? Você vai ficar para trás. Você tem que colocar essa pressão. É tipo uma imobiliária, mas numa uma proporção maior, né? Numa escala de venda. É tipo alugar uma casa, mas numa proporção um pouquinho maior. Ó, o cara foi lá ver também, viu? Ele tá com a chave. Eu acho que ele vai alugar, já mandou o papel. Você tem que como a gente é infantil, né? No fim das contas, né? Assim, porque o que você tá me trazendo é o seguinte... Pô, você tem que ter um advogado, tem todos os critérios técnicos de avaliação, de precificação, etc e tal. Mas o que você tá me trazendo é que no frigir dos ovos, o que pegava mesmo é a parte mais infantil e primitiva da gente mesmo. Assim, o medo de você blefar. A competição com o outro, quem que vai levar. Você fazia isso muito bem. Isso é um fato. Você e o Túlio. Essas jogadas, assim, eu acho. Essa coisa de não abrir o fator... Na época eu não entendia, hoje eu entendo um pouco mais. Cara, você tem que, né, usar as informações que você tem ali a seu dispor para poder transformar isso em vantagem sua na negociação de alguma forma. E às vezes vai ser escondendo uma informação e às vezes vai ser abrindo demais e sendo Você fez alguma besteira no processo e aí eles conseguiram limpar? Tipo, você falou alguma coisa, ou você ou alguém, assim? Cara... Deu uma derrapada, assim, emocional? Olha... O processo do M&A foi uma das coisas que eu mais curti fazer na vida. Eu tava bem comigo mesmo, eu tava ciente do meu negócio. O Túlio me deixou mais na frente do M&A, ele ficou um pouco mais afastado, então eu conduzi um pouco mais. Ele tava cansado, né? Ele tava cansado, tava exausto, cara, com razão. E então eu ia, e os caras vinham, 7 caras na reunião, era pandemia, né? Era tudo online, 7 caras na reunião. Como é que é o seu processo, não sei o que, de vendas? Vomitava. Por que esse número é desse jeito, não sei o que? Por causa disso daqui. Estava pronto. Eu manjava demais meu negócio, cara. Pra você ter uma ideia o nosso negócio, a due diligence, né, que é a fase onde, beleza, tô interessado, vou comprar, vou trazer um monte de gente para avaliar o seu negócio, para ver se o que você falou é verdade mesmo e se bate as informações. Manda um monte de documentação... Do lado deles, a consultoria vai... Uma auditoria. A auditoria completa. Uhum. Durou menos de 30 dias. Um case. Uhum. Não teve uma única observação. Os caras mesmo falaram da auditoria. Isso nunca aconteceu na história. Porque normalmente tem observação do tipo, não, isso aqui é coisa pequena, mas essa documentação de vocês está errada. Isso aqui que vocês colocaram não pode ser desse jeito. Não é nada que vai atrapalhar o negócio. Às vezes mela nessa fase, né? Muitas vezes, né? Na papelada. Eu descobri que tem um monte de PJ. Seu EBITDA é alto, mas é porque você paga salário dos sócios com distribuição de lucro. Na hora que eu tiro isso, despenca seu EBITDA. Então, todas essas coisas, cara, o nosso estava redondaço, assim. Então... Foi muito massa de fazer o processo de M&A, eu curti demais, mas é lógico que tinha horas que eu tava negociando com o Sir Martin Sorrell, cara. O cara que quando eu entrei no Google, eu não conhecia do mercado, de repente eu lembro um dia alguém me mostra um mapa das agências e tal, tinha o nome dele, a foto dele lá em cima, assim, isso aqui é Deus da publicidade, cara. Isso aqui é o cara, referência máxima. Pô, a primeira vez que a gente abriu um call... E eu tô olhando ali no computador, mas tô falando com ele em inglês, cara, né? Que não é a minha língua, e eu tenho que bancar a discussão e tal. É lógico que você dá uma tremida, mas eu tava muito seguro, muito tranquilo. Então, o processo ali foi muito fluido,
Mas tiveram umas derrapadas. E uma derrapada, inclusive, nossa, de comunicação, assim. A gente falou um número, quando a gente recebeu a 75% ali da proposta, a gente falou um número que era 100. Eu e o Túlio sentamos discutindo, não, esse é o número. E não sei por que o número saiu errado quando a gente mandou para a IGC, ou eles entenderam errado, e eles pediram tipo 90%, 88%. Não fazia sentido com os números que a gente estava apresentando. E a gente mandou e eles responderam, tá ok, tá fechado. Aí eu, putz, cara, a gente mandou um número errado, não era esse número. Aí ele, peraí. Aí ele manda um e-mail, mandei o número errado. Falei, o cara vai falar, vai pastar, né? Lógico que não. Tá falando de ordem de grandeza muito grande. Passa 15 minutos e ele responde, tá fechado. Aí a gente ficou, pô, a gente devia ter pedido mais. Mas você sempre vai ter essa... O que eu ouvi no Saída de Mestre é que você nunca vai saber. Aonde, né? Tem um filme do Richard Gere, não me Aham. lembro o nome, mas que eles estão numa mesa negociando assim, aí eles fecham um valor. Aí o Richard Gere fala, quanto você teria pago? Aí ele dá um valor maior, aí ele fala, quanto você teria aceito? Ele fala um valor menor. É Tipo, isso. não tem... É difícil acertar isso aí, cara. Mas eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, putz, a gente destruiu na negociação, mandamos bem pra caramba, chegamos no número e tal. Aí minha esposa é psicóloga, psicanalista, né? Ela olhou pra mim e falou assim, já parou pra pensar que provavelmente ele tá lá falando a mesma coisa de vocês, que se eles destruíram a negociação, porque eles estavam dispostos a pagar 1000 vezes mais do que isso. E se é isso, cara, eu acho que isso é uma boa negociação. O cara É bom sai pra todo mundo. achando que pagou barato, a gente super feliz que vendeu acima do que imaginava, então... Mas assim, né, resumindo isso tudo, Edu, eu acho que você tem que estar muito bem assessorado para fazer um M&A bem feito. E eu, Batista Luz, pessoal do escritório de advocacia, que deu um show, já tinham vendido o negócio para a WPP, entendiam muito também da negociação, dos pontos-chave, assim, o Luiz virou meu amigão. Eu acho que isso foi o que fez a diferença, assim. E o bom para você vender o negócio é quando você não precisa vender, né? A gente, por mais que o Túlio estava cansado e queria muito sair, se a gente não vendesse, provavelmente ele ia sair e eu ia tocar e ele ia continuar como sócio, E vocês iam conselheiro e tal. vender porque ia acontecer. Negócio só É que você também tem uma hora que a gente também imagina uma empresa de 1.500 colaboradores, assim. cansa, cara. Cansa bastante. Cara, você falou da carteira de clientes, etc e tal, mas o que você acha, assim, concretamente, que eram os ativos que interessavam ao mercado, a aquisição, assim? O que a Raccoon tinha que é tão valioso, assim? Cara, eu acho que a gente era valioso de várias formas, né? Para compradores diferentes e, obviamente, com sobreposições entre eles. Mas, a gente tinha uma carteira de clientes extraordinária. A quantidade varejista de cliente de educação. E quando você está falando de um grupo de publicidade te comprar, ele também está olhando para isso. Peraí, você atende a Natura, mas você atende a parte de marketing digital da Natura. A parte de branding offline é gigantesca. E eu, como alguém que ofereço todo esse espectro... Eu posso ganhar força a partir dessa porta de entrada. Exato, eu faço upsell, faço cross-sell e tudo mais. Então, esse é um ponto. O outro é fluxo de caixa. A gente girava muita grana, sempre muito positivo. E o cara para pensar, peraí, eu compro isso aqui com um certo... eu pago um premium em cima disso, mas se esses racionais continuam funcionando, que ali no final a gente crescia, não lembro mais os números de cabeça, mas 35% ano contra ano, de uma base gigantesca, nem que ele cresça 20%, nem que cresça 15%, mais 5 anos crescendo assim, isso aqui é maravilhoso. Financeiramente fazia sentido. E uma quantidade de talentos sem igual, né? Não tinha nenhuma outra agência que tinha a quantidade de talento que a gente tinha, porque a gente era uma empresa de formar talentos. Então, a gente não só tinha uma quantidade alta, esses talentos ficavam muito com a gente, saíam pouco, como a gente tinha uma máquina de conseguir construir talentos. Então, era uma pirâmide gigante que entra um monte de gente na base, treina todo mundo, os melhores sobem para o próximo degrau, continua treinando e assim você vai subindo.
Tanto é que no final, quando a gente vendeu, nossos diretores, que eram sócios, acho que tinham talvez 2 dos 9 ali, que não tinham sido estagiários nossos. Isso é muito louco, cara. Os caras eram diretores, sócios, vendendo a agência. O Rocco entrou como estagiário? Estagiário. Hoje ele é presidente, né? Ele da é Monks, presidente. É Monks que se chama, né? Agora acho que é Ponto Monks. Ele é, cara. Ele é um cara muito massa. Eu reprovei ele no processo seletivo. É mesmo? Eu reprovei ele, porque, cara, entrevista é uma porcaria, né? Entrevista você não consegue... E a gente entrevistava 30 pessoas por dia, porque era muita gente entrando. E numa dessas, nosso santo não bateu, achei que não fazia sentido e reprovei. E aí ele tinha um amigo que era conhecido do Túlio, que falou, o cara é bom, dá uma segunda chance. Aí eu falei, nem faz entrevista, então já que chegou indicado, vai. E, putz, teve uma carreira meteórica, puxamos ele pra ser sócio da Rock, assumiu como... Olha só, eu não sabia dessa história dele. Isso aí... Eu sabia que ele tinha entrado como estagiário, isso eu sabia. Essa história é uma das histórias lá do meu LinkedIn que bombou absurdamente, assim, que o povo acha que é fake, né? Porque não dá pra acreditar que... Tem um outro cara, o Guilherme... Biondo. Biondo, isso a gente conseguiu colocar na Você RH, você lembro demais. Também, que a gente reprovou ele, mas mandamos o e-mail sem querer que ele tinha sido aprovado. Foi isso. E aí o Túlio também, sempre muito correto, falou assim, cara, a gente coloca pra dentro e vê, e se for ruim, paciência. Cara, e ele era extraordinário. Como pode isso, né? Como a gente... Isso é muito legal de vocês, assim, isso é uma coisa que eu converso com os meus clientes e que eles... Não são todos que estão disponíveis. Todo mundo quer ser reconhecido como um lugar legal para trabalhar. Todo mundo quer o Great Place to Work na parede. Mas todo mundo só quer falar essas coisas. As histórias que a EDB conseguiu contar pra Raccoon são exatamente essas. As histórias tortas, mas que mostram uma cultura muito verdadeira, muito humana. E humana não no sentido de empática só, mas no sentido de errar, consertar, resolver. Vamos puxar aqui. Você falou sem nenhum constrangimento. Cara, nosso santo não bateu na entrevista e depois o cara era um gênio. E tá tudo bem. Eu tinha dispensado o cara. Tipo, um puta de um vacilo. E acontece, porque às vezes na entrevista... Você não consegue captar na entrevista. A entrevista é uma porcaria, cara. Tanto é que o nosso processo, eu acho que depois ele... Lógico, você tenta filtrar, você não quer pegar ninguém que é problemático, sei lá, que vai bater, machista, vai bater de frente com a cultura e tal. Lógico. Mas você vai aprender na prática, é o cara rodando lá dentro. E isso que você falou, Edu, eu acho que isso era uma das fortalezas da Raccoon para retenção de talento. Porque a gente era, de fato, muito cuidadoso com quem estava trabalhando com a gente, porque a gente é assim. Eu e o Túlio, a gente saiu do Google falando assim, a gente tem que construir um lugar que as pessoas estão felizes de acordo, estão afim de trabalhar. Todo mundo odeia trabalhar em agência. Pô, não pode ser. Esse é o lugar que os caras vão passar a maior parte do tempo, vai ser um lugar ruim. Não pode ser assim. Só que, na hora do vamos ver, é que você vê se a sua cultura é forte ou não. Porque falar isso é maravilhoso, você fala e tal. Mas na hora que você tem que tomar uma decisão financeira, braba, que vai te pegar, que vai te atrapalhar a vida, e você escolhe grana ou você escolhe gente, aí é onde, sabe, você realmente você coloca à prova a sua cultura. Tem uma história que eu acho incrível, vem pandemia, desespero, a gente não imaginava, obviamente, que o marketing digital ia crescer, todo mundo cancelando contrato, ligando, a gente tentando segurar, já estávamos, a gente já tinha estimado um crescimento muito maior para aquele mês do que a gente conseguiu fazer. Posso entrar depois nisso, como a gente equilibrava nosso comercial porque a gente tinha que se adiantar na operação para poder atender o comercial, sobrando gente, cancela um monte de contrato, a hora que a gente para ver, a gente estava com 100 pessoas desalocadas. A gente devia ter, sei lá, uns 700, 800 funcionários nessa época, eu acho. 100 pessoas. O que faz com essas 100 pessoas? Fazer o quê, cara? Senta com os diretores, vamos discutir. Não, cara, melhor a gente demitir. Se a gente não demitir, isso vai ferrar nosso número. Pode ser que isso atrapalhe mais na frente e a gente tem que demitir mais gente por a gente não segurar agora. Vai que a gente começa a vazar demais e o nosso, né, fica muito negativo e tal. Aí de outro lado, pô, mas são 100 pessoas na pandemia.
que precisam de discute, a gente para todo mundo para pensar e fala, beleza, vamos sangrar o máximo que der. Vamos sangrar o máximo e a gente segura essa galera. Na hora que a gente vê que a gente sangrou até não dá mais, aí a gente começa a vir com o processo de demissão. Isso foi no mês 1. Mês 2, as coisas dão uma segurada. Mês 3, todo mundo se volta para o marketing digital. Preciso de mais gente, quero crescer contrato. Comercial vendendo, todo mundo vindo. Mês 4, a gente já tinha alocado a 100 pessoas e estava contratando mais gente. Olha... E se a gente tivesse que contratar 100 pessoas naquela hora da pandemia, a gente estava ferrado, cara. Mas você sabe o que aconteceu comigo com a Rock nessa época? Não. Não sei se chegou até você. A Dani me ligou, tipo, Edu, a gente não tem mais dinheiro pra te pagar. Porque foi fevereiro, alguma coisa assim. Março, foi na primeira semana, assim. Nossa, que época. Que foi muito esquisito. Aí eu falei, mas você quer continuar? Ela falou, cara, então vamos fazer de graça. Porque não fazia sentido pra mim perder cliente bom pagador. Tipo, eu sabia que aquilo ia passar em algum momento. E se não passasse também, que diferença ia fazer? Então eu tinha uma escolha. A minha escolha foi colocar essa opção para os clientes que me procuraram. Dali, a Dani me indicou 300 clientes. Eu atendo o Shopping Center 3 até hoje, por exemplo. Que é da Nassau, que é do marido dela, o Maurício. Sim. Cara, o Ruoco já me indicou, sei lá, uns 20 clientes. Até hoje eu falo com ele. A gente se fala bastante. O Túlio não precisa nem falar. O Túlio é vereador. O Túlio, quando ele adota, ele vai te indicar para Deus e o mundo, assim. Então eu sou muito grato. Eu tenho uma história muito forte, assim, com vocês nesse sentido. E a EDB cresceu muito nessa esteira. Demorou quanto tempo a gente pagar depois, você lembra? 2 meses ou 1 mês. Mas eu não me lembro se não pagou menor. Um valor menor, eu não me lembro. Mas aquilo criou um vínculo. Agora, teve muita gente de outras empresas que eu fiz a mesma proposta, que me agradeceu e deu 3 meses e me dispensou sem me pagar. Foi. Mas tá tudo certo, irmão. Era a proposta. Né? Mas teve gente que fez de má fé mesmo, assim. Eu sei que rolou. Tá. Sabe quando a pessoa... se ele pode fazer por isso... Porque o serviço tem isso também. O serviço é uma coisa que dá pra você espremer. É diferente quando você vende um produto, alguma coisa assim. As pessoas te espremem muito. Se é uma pessoa bem intencionada que tá interessada em fazer um acordo bom pros dois, você chega a bons termos. Sim. Mas muita gente vê esse tipo de posicionamento como uma fragilidade, aquela coisa de farejar que você falou. Mas, cara, eu não controlo o outro. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Eu me coloco. E ali foi um processo que eu fidelizei muita gente. Perdi alguns, mas foi um ótimo... Como que se fala? Divisor de águas, assim. Eu tirei muita gente esquisita da minha carteira e ficou uma gente muito boa. E até hoje eu tenho uma fidelização muito grande por conta desse tipo de coisa. Eu fico pensando, assim, Edu, tipo, eu vejo muita coisa de conteúdo online, né, de curso, de empreendedorismo, marketing digital, até um negócio que eu fico meio ressabiado, acho, na hora que alguém me pede a minha opinião, porque nem sempre vem com o disclaimer que tem que vir. Que é o seguinte, não tem jeito certo para absolutamente nada. E todo mundo gostaria que tivesse, e muita gente se tira proveito em falar que tem. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que trabalhar mais do que 60 horas por semana, você tem que fazer tal coisa. Não tem, você não tem nada. A gente nunca trabalhou mais do que 40 horas por semana. Eu e o Túlio tiramos férias todos os dias da história da nossa agência. A gente cuidava bem das pessoas. A gente fazia um negócio de um jeito completamente que as outras agências faziam. Isso significa, se alguém for copiar o nosso modelo, vai dar certo? Não! Mas isso também não significa que a gente não possa fazer do nosso jeito. Eu acho, do que você está falando, que o que é mais importante é você tem que ser honesto com você. Tem que bater com o seu jeito de ser, de pensar, do que você acredita. E aí eu acho que a chance de dar certo é muito maior. Cara, você acredita que é um relacionamento de longo prazo. Você acredita que se na hora que você mostra essa vulnerabilidade, você seleciona cliente ruim de cliente bom. É o que você tem que fazer. Não tem alguém que vai vir te falar assim, não, nessa hora você tem que precificar diferente. Não, é você, com a sua crença.
Então, eu acho que os empreendedores que costumam ter muito sucesso, eles são muito leais ao jeito deles de pensar. Inclusive os que são filha da puta. Mas eles são. E nisso eles se dão bem, se Mas ele tá organizam. sendo honesto com ele. Com também. ele, super. E é o Aham. jeito dele pensar, e eu acho que é assim e tal. E tem muita gente que tem muito sucesso seguindo esse caminho. E tem muita gente também que vai por um caminho diferente. Então, eu acho que quando eu fico pensando em relação a conselhos sobre empreendedorismo, você tem que encontrar esse caminho que é seu. E é difícil demais no começo. Porque o começo é um começo inseguro, né? Você não sabe, você não tem certeza de nada. Eu acho o seguinte, todas as vezes que eu errei, foi porque eu fiquei pensando demais e me preocupando demais com a forma certa de eu fazer as coisas. Uhum. E todas as vezes que eu segui a minha intuição, Uhum. eu tomei as decisões certas, mesmo quando elas deram errado. Uma vez eu vi uma palestra do Obama Uhum. no VTEX Day. Eu lembro, tava lá. Você tava lá? Tava. Tem uma coisa que eu gravei. Perguntaram para ele qual foi a decisão mais difícil que ele tomou. E aí ele disse que todas as decisões que ele tomava era difícil, porque eram difíceis, porque ele tinha os melhores profissionais à disposição dele. E todas as decisões eram tomadas por esses profissionais. Quando a decisão subia para ele, é porque não tem solução. Aham. Você vai ter que escolher, Você né? vai ter que escolher, tipo, com alguma visibilidade. Eu não tô me comparando ou te comparando ao presidente dos Estados Unidos, mas na nossa micro-realidade, cara, é muito difícil você saber o que fazer. Então eu aprendi também que muito da ansiedade ou muito dessa inquietação que essa falta de visibilidade traz, ela tem a ver com a falta de conhecimento e traquejo que a gente tem naquele determinado desafio, Aham. sabe? Uhum. E por isso essa coisa dessa equipe de M&A que você colocou, assim, ela é tão importante. Eu noto que todas as vezes que eu gaguejei ou tal, eu tava tateando ali um personagem que me parecia ser o correto. E aí você toma a decisão errada, né, cara? E nem te serve como aprendizado, porque também você tomou a decisão que você não queria. E o que você vai aprender disso daí? Você tem que tomar a decisão que você acha que é certo, ver as consequências e se ajustar. Agora, você toma uma decisão que não é a que você quer, dá errado, você fala, pô, mas nem era o que eu queria ter feito, aí tá vendo? Nem sei o que teria acontecido se eu tivesse ido no caminho que eu achava Jim melhor, Carrey né? tem uma história dessa. Depois a gente vai falar desse pós, mas o pai dele era ator Aham. e aí ele teve, acho que 1 ou 2 filhos, alguma coisa assim, e aí ele foi tentar ser contador, porque era um emprego mais estável. E parece que ele perdeu o emprego. E o Jim Carrey fala assim, o problema do plano B é que ele pode falhar também. Aham. Quem te disse que ele é mais seguro? Cara. E aí, pensa, e aí você dedicou sua vida pra um negócio que você não queria e falhou. deu errado. Putz. Tristeza total. E acontece, né, cara? A gente tem muito receio. Mas vamos lá. Pós. Beleza, caiu o VR, foi comer no McDonald's, depois, o que mais? Cara, a gente tinha naquele momento ali uma entrega de 18 meses pra fazer. Foi um inferno mesmo? Que nem todo mundo fala? Cara, foi ruim, foi difícil. Eu acho que, primeiro, porque a nossa venda estava atrelada a uma entrega financeira que, de repente, é a entrega da sua vida. Se você erra o número, ela é multiplicada por muitas vezes. Então, isso criou uma tensão muito grande em cima de toda a empresa, de nós, e a gente começou a tomar decisões que a gente não tomaria se a gente não tivesse sido vendido. Então, isso já deixou um clima muito tenso e complicado. E é impossível, né? Tá vindo uma empresa de fora, com uma cultura de fora, que pensa de um jeito diferente, e é muito diferente da hora que está negociando, e que tem outras prioridades, e que olha de uma forma diferente. Então, e do nosso lado, eu e o Túlio, a gente... liberdade total de tomada de decisão, autonomia total, não tem que reportar nada para ninguém, não tem que explicar. Mas isso aqui vai ferrar o número. Tá, é a decisão certa, eu vou tomar e de repente virei executivo.
tem que reportar, tem que explicar, tem que sentar, tem que fazer, pedir benção, tem um chefe. O chefe fala, não, você tem que fazer relacionamento com o cara lá e tal. Tudo que a gente odiava, tudo que a gente não queria fazer. Então já não cabia mais. Eu não vendi pensando em sair na sequência. Eu queria ficar. Eu achava que dava para fazer muita coisa legal, dava para escalar o nosso modelo, ninguém fazia o que a gente fazia do jeito que a gente fazia. Mas aí deu muito conflito e foi melhor sair. E então fiquei até terminar a venda e saí em setembro de 2023. E aí saí também já com a cabeça de, putz, quero tirar um sabático, não quero colocar tempo, não quero colocar meta, sempre fui um cara muito obsessivo com meta para tudo. Mas saí estranho, não saí feliz. Porque tem um negócio muito doido, Edu, que é o seguinte: quando você tem um sonho muito, muito grande, e ele é era o sonho da minha vida fazer essa história corporativa, construir uma empresa de muito sucesso, ganhar muita grana, vender, ser reconhecido como um dos melhores, dos maiores, ter quantidade de funcionário que a gente teve, atender as marcas que a gente atendeu, mudar um ecossistema de uma cidade, avançar o marketing digital Cara, era coisa mais... Era mais do que eu sonhava. Eu sempre fui muito ambicioso e era mais. E na hora que você alcança o seu sonho, você fala, e agora, cara? E qual que é o próximo sonho? E a nossa mente, ela não funciona desse jeito. Eu não fui alcançando esses sonhos e fui sonhando coisas novas. O meu sonho foi meio que parando ali. Corporativamente, quem eu sou era aquilo. E eu me senti, de repente, esvaziado. E não esvaziado feliz do tipo, realizei, agora acabou e tal. Não, o que eu faço agora, cara? Eu sempre fui André Raccoon. Eu falava pro meu psicanalista, eu caminho em cima das costas de um guaxinim gigante. A figura de quem é André está intimamente ligado a Raccoon. A minha personalidade está junto, como as pessoas me veem, tá junto. Agora não tá mais, eu tô separado, eu tô sozinho. E aí, ao se deparar com esse vazio, cara, veio muitas angústias, muitas coisas que acho que eu empurrava de lado para não lidar e eu trabalhava mais para poder tirar da frente, coisas que eu não estava parando muito para pensar, elas começam a vir, a vir e a vir. E aí oscilações, momentos de muita felicidade. Cara, tô bem, tô realizado, posso cuidar da minha família, posso fazer um monte de coisa legal, posso jogar videogame 3 horas da tarde e uma pressão. Pô, se tá certo isso? Como? Eu devia estar trabalhando, tem que estar com o próximo projeto. Mas que projeto? Eu não quero, não tô sonhando nada, não tô com vontade de nada. E vou pra análise nesse momento, inclusive falando isso. Eu nunca mais vou conseguir sonhar nada. Acabou. Tô ferrado, não consigo sonhar, não consigo desejar coisas novas, não tá me vindo. E acho que minha analista muito pacientemente disse, calma, não é assim, a gente não apressa nossas emoções, o que a gente é. Então, um período de sabático, um período de altos e baixos. Claro que eu não parei completamente, estou envolvido com empresa que eu sou investidor, investi em novas empresas, tem empresa que eu sou conselheiro, tem gente que me procura para trocar ideia sobre negócio, e tenho meus próprios investimentos que eu acompanho, participo de coisas. Então, tá acontecendo um monte de coisa. Mas não era o paraíso que eu achava que seria da forma que eu achava. Mas você achava? Achava. Ingenuamente eu achava. Tem uma frase que diz que a vida... eu não sei de quem que é, mas que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Perfeito. Você já ouviu essa frase? Não. Perfeito. É de um filósofo. Eu tive indícios, Edu. Tipo assim, quando a Raccoon começou a crescer muito e, de repente, eu estava já ganhando bastante grana, podendo fazer as coisas que eu queria, e aquilo não me trazia a plenitude que eu esperava. E assim, que é importante falar com muita cautela, né? Eu não tô querendo dizer que dinheiro é ruim, nem que dinheiro não é muito bom. Eu acho que tem fases de dinheiro. Cara, quando você não tem nada de dinheiro, dinheiro é tudo, cara. Dinheiro pra você colocar comida na sua Você tá casa. no modo urgência. Urgência.
Dinheiro é a Pagar, coisa... comer, convênio, aluguel, estar às 9 horas da manhã no escritório, é modo É urgência. a Eu coisa entendo a mais diferença. importante do mundo. Deus me livre de dizer o contrário. Quando você vai subindo esses degraus, vai ficando... Ele não tem mais a proporcionalidade de prazer ou de resolução de problema na sua vida. Ela vai decaindo, né? Não é... E você vê muita gente falar disso. Tem vídeos e vídeos de gente falando disso, né? A fama também ocupa esse lugar, assim, que vai resolver todos os seus problemas. Então, o crescimento da Raccoon foi me trazendo isso. Eu fui percebendo que não era por aí. Mas aí ficava sempre uma pulga atrás da orelha, assim, talvez quando for aquela paulada final, aí sim vai... Aí eu tenho isso e não preciso trabalhar. Mas isso aí é que nem droga, velho. Exato. É. Você acha que um pouco mais vai te trazer mais, Não vai. mais. Eu acho que nada material preenche o vazio espiritual. Tipo, eu não vendi uma empresa, mas eu tive uma ascensão financeira na minha vida. Uhum. Eu comecei a trabalhar no McDonald's, cara. Eu ganhava R$1,50 registrado na carteira em 1999. Caraca. Meus pais têm até a 6ª série. Uhum. Eu ganhei 3 ou 4 mil reais a vida toda. E quando eu ganhei mais, eu ganhei 6 pau. Uhum. E era ótimo. Tava ótimo pra mim. E eu também achava, assim, né? Que quando eu ganhasse o que eu ganho hoje, por exemplo, eu estaria satisfeito. E eu não tô. Então você vê que não é uma relação com o dinheiro. Uhum. Mas eu também percebo que a gente foi criado numa estrutura de correr atrás, porque a gente tinha, né? Você precisa acordar cedo, estudar, conseguir as coisas, etc e tal. E aí a gente foi, de alguma forma, né? São anos de uma doutrina de que se você tiver aquilo, aquela é a poção da felicidade. E não é verdade, né? Eu não vejo outra alternativa, cara, a não ser dividir o que você sabe. Uhum. Tipo, eu não tô falando de dividir dinheiro, eu tô falando de fomentar outras pessoas, porque isso é o que vai preencher. Também tem eu também faço psicanálise, eu faço há 12 anos. Massa. Todas as vezes que eu tô muito deprimido, que eu tô muito angustiado, que eu tô muito ansioso, pra mim é o egocentrismo, é o excesso, eu começo a pensar demais em mim, e aí parece que eu tenho um puta de um problema. Uhum. Nessa hora é a hora que eu tenho que fazer pelo outro. Uhum. E as coisas vão se equilibrar. Uhum. Porque realmente a pessoa fica manca. Porque se você tá olhando só, pro dinheiro, e de repente você consegue... Assim, eu quero ter esse problema também, mas... mas eu entendo o que você tá falando. O Adriano Imperador. Sim. Ele fala disso o tempo todo, né? Que ele largou porque ele não tava feliz. E tem que ter coragem pra caramba pra fazer isso. O que ele fez, Porque... As pessoas entendem cada vez mais ele. Eu acho que... Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que, de fato, valoriza dinheiro de uma forma que não é real, assim, e isso acaba trazendo esses problemas que a gente está discutindo. Mas... eu não sei, esse é um tema muito sensível, eu fico pensando, porque a gente pode ser mal interpretado quando a gente tá falando disso, né? De alguém achar que... tô falando que dinheiro não é bom, que dinheiro... E não é esse o ponto. O ponto é o que eu acreditava que o dinheiro me traria, não me trouxe. E eu começou a vir de outros lugares essa sensação que eu tava buscando. E eu sou muito, muito, muito afortunado de poder... ter o tempo para parar e sentir, pensar e descobrir o que é isso. E é um processo que eu tô vivendo, na verdade, hoje, assim. Mas hoje eu tô bem demais, cara. Hoje eu tô extraordinariamente bem. Não tô com nenhum projeto em vista real, assim. Tem coisas pipocando aqui e ali. E eu não tô com pressa, cara. Eu tenho essa sorte de não precisar apressar nada, nenhum processo interno meu. Eu tô me dedicando a coisas que eu não conseguia me dedicar, tô dedicando a jogar tênis, a tocar guitarra,
passar tempo absurdo com meu filho, pego Quantos praticamente... anos ele tá? Ele tá grande já, Ele né? tá com 7 já. Então eu pego ele na escola praticamente todos os dias, aí levo ele na natação, levo ele pra jogar tênis. De quinta-feira ele não tem nada, aí a gente sai. Semana passada a gente foi ver a exposição do Andy Warhol juntos. Uhum. Putz, cara, isso tem me preenchido demais, assim, demais. Tem gente que cansa disso, e pode ser que eu canse, e eu acho que ele vai cansar uma hora também, né? Quando ele tiver os seus 14... Se você estiver sendo bem sucedido, ele vai se cansar de você. Exato. Ixi, não, meu pai tá sempre aqui, né? A gente cria pro mundo, cara. Exato, e tem que ser. Essa parte de dinheiro, deixa eu fazer um preâmbulo que eu acho importante. Gente, o que o André tá falando e o que eu tô falando é assim... Modo urgência. Modo urgência é quando você não tem um puto no bolso e você precisa, vender o café da manhã para pagar o almoço, etc e tal. E, cara, muita gente passou por isso. Isso é uma coisa. Depois você começa, se você estiver trabalhando muito e tiver muita sorte, você vai começar a ter um pouco mais de conforto e poder jantar nos lugares onde você quer, etc e tal, e talvez comprar as coisas no mercado sem olhar o preço, se bem que anda difícil fazer isso. Mas beleza. E, cara, algumas pessoas que... E também isso não é pra todo mundo e eu acho que você não deve se sentir mal por isso. Existem pessoas que criam valor, cara. Uhum. Tipo, tem pessoa que cria valor. Eu acho que todo empreendedor... O Igor Mazaki, que teve aqui, que é hoje CEO da Plug and Play e foi ex-head de inovação da Jaguar Land Rover. Ele fala, e ele tem razão. Tem gente que cria valor. Tipo, você não ganhou dinheiro, você fez dinheiro. Tipo, são coisas assim, você não ganhou na loteria, você não veio contar essa história pra mim. Tipo, vocês criaram uma coisa que gerou muito valor. E aí, cara, realmente, você resolve quase tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas, de fato, existem muitas coisas que o dinheiro não compra. Isso explica porque tantos músicos famosos, tipo o Chorão, Pô, o cara tinha tudo, ele era o maior rockstar do país e, cara, ele morreu, se matou, morreu num acidente, eu não sei o que aconteceu. Atores, né? A quantidade de atores de Hollywood, isso acontece pra caramba. Nas artes a gente vê muito isso. O próprio Jim Carrey já falou, que eu já citei ele disse, eu gostaria que todo mundo tivesse fama e dinheiro. Tem um vídeo dele, cara, genial, no Global Awards. Você já viu esse vídeo? Que ele chega, a mulher vai entrevistar ele e ele pergunta quem que tá aqui, ele fala, não é o Jim Carrey que tá aqui. Não, é outro vídeo, que ele sobe pra entregar um prêmio. Sim. Que ele tá de barba. Eu sou Jim Carrey, 2 vezes campeão. Mas agora eu vou tentar a terceira, porque só aí vai ser verdade. É muito bom. Cara, e ninguém notou, só o Denzel Washington percebeu. Cara, a gente fica correndo atrás de uma coisa. É claro que dinheiro resolve um monte de coisa. Lógico. É óbvio que o dinheiro resolve. O dinheiro é maravilhoso. E gente. é bom, Não tem nada de bom na pobreza. Eu já fui pobre. Velho, uma coisa que eu tenho na minha cabeça é o seguinte, cara. Tipo, juro, cara, eu peguei muito ônibus. E eu odeio ônibus, velho. Com todas as minhas forças. É sofrido, né? Cara, ficar no ponto, esperando. Aí você começa a calcular, não, porque se eu pegar o outro, não sei o que. Cara, não tinha aplicativo, não tinha gente, ficava esperando o busão, velho. Sim. Entendeu? Porra, é muito duro, cara. Então, assim, eu vou dizer que não é bom ter um carro? Não é isso. Mas depois que você tem, você começa a reclamar, cara. Você começa a achar que você quer um outro carro. Sim. Mas não é, eu não sou um cara materialista. Não sou mesmo, assim. Eu acho que dinheiro é pra trazer tranquilidade e segurança. E só, assim, eu não quero uma lancha ou sei lá, um helicóptero. Eu vejo os influencers e tá tudo bem também. Cada um vive da maneira que quer, assim. Mas é que eu não quero... Eu acho muito triste a velhice na pobreza, assim. Lógico. A pobreza inteira é triste, mas a primeira infância de pobreza e a velhice, cara, é muito duro. É cruel. É cruel. Tipo... Então, eu penso muito nessa libertação que o dinheiro pode trazer, assim. É incrível. Quando o dinheiro tá no lugar dele, cara, ele é uma ferramenta extraordinária mesmo, de acesso. Isso que você falou é muito bom. Só que dinheiro no lugar dele. Tem que estar no lugar, né? Tipo, você não pode projetar em cima do dinheiro que ele vai resolver questões internas suas, de conflitos e coisas. Mas pra você fazer uma viagem, pra você conhecer o mundo, pra você dar oportunidade pro seu filho,
para você ajudar amigos, para você resolver a vida dos seus pais. Isso tudo o dinheiro é uma ferramenta fantástica. Se você se sentir confortável, o que você fez que você não podia fazer por causa de tempo ou de dinheiro que você fez quando você teve tempo e dinheiro? Acho que de dinheiro eu ajudei as pessoas que eu achava que eu precisava ajudar, assim, num nível grande, meus pais, assim, para eles não se preocuparem mais com isso, sabe? E era uma coisa que eles não esperavam e foram dias incríveis, assim, de dar um presente e ver a reação. E meus pais são super gratos, sempre me mandam mensagem falando obrigado por ter proporcionado isso. Meu pai direto me manda mensagem, tô pescando aqui hoje por causa da grana que você me mandou. E meu pai, ele é psicanalista, psiquiatra de ultra sucesso, trabalha ainda pra caramba, mas também queria diminuir um pouco, sabe? Então, pra mim é maravilhoso, cara. Então, acho que isso aí talvez tenham sido as coisas mais legais. A tranquilidade de saber que meu filho vai poder crescer bem, vai poder estudar nos lugares legais, vai poder ter a experiência de conhecer o mundo, assim. Então, acho que a grana me proporcionou isso. O tempo me proporcionou viajar muito. Então, tenho viajado muito. Fui pro Japão sozinho viajar. Fui para Dubai, que eu não conhecia. Fiz o caminho de Santiago de Compostela com o Fabiano, meu amigão. Um negócio incrível, assim. Então, tempo e dinheiro, obviamente. E aí, acho que tive uma outra comprinha mais cara só. Não foi muita coisa, na verdade, cara. Eu morava... Não vou nem perguntar, velho. Não, é de boa. Eu morava de aluguel, cara. Você morava de aluguel? Morava de aluguel. Morava de aluguel num apartamento e... A polêmica da internet. Casa própria ou aluguel? Aluguel 100%. 100%. Ah, não, velho. A casa própria... Obrigado por você, velho. A casa própria, ela é um capricho a partir do momento que você tem grana para gastar. No Brasil, com a taxa de juros nossa, cara, não faz o menor sentido você comprar nenhum, zero. A valorização e tal, joga nos índices aí, põe no chat GPT, você vai ver que não faz sentido. Cara, vou falar uma coisa. Pode falar. Eu comprei uma casa. Eu estou no final do financiamento. Uhum. Esse alívio que você está falando, ele pode não ser matemático. Eu posso estar falando uma grande cagada aqui para você. Mas, velho, quando você sai da pobreza e você compra uma casa confortável, assim, você tá terminando de pagar, eu falo, puta, se tudo der errado, eu tenho uma casa. Isso não faz sentido pra você? Você paga um preço muito alto por isso, cara. Você paga muito, você gastou muito dinheiro pra ter essa segurança aí. Eu não posso afirmar pra você que ela vale ou não vale. É você que vai me dizer se vale ou não. Eu não quero nem ganhar no Excel. Não porque eu sei que eu vou perder, talvez. Eu sei com quem eu tô discutindo. Vai. Mas eu tô falando da minha... Porque eu também não sei. E isso também é uma coisa que permeia. Tem uma coisa... O rico acha que tem mais dinheiro do que o pobre e isso faz a diferença. E o pobre também acha que o rico... Por ele ter mais dinheiro é porque ele consegue as coisas. Eu acho que o rico tem uma confiança de berço, mano. De tipo assim, não, eu vou viver de aluguel, eu vou fazer essa conta aqui. E aí bate a conta, ele vê que faz sentido. Mas eu não sei se foi introjetado uma falsa cultura ou falsas informações na minha cabeça, que pode ser também, eu tô aberto a isso. Mas que realmente... a segurança que traz, porque eu defendi o oposto. Em 2021 também, a IDB também cresceu muito e eu juntei uma grana e eu me casei novamente. E aí a minha atual mulher engravidou e tal, do meu filho. E aí a gente teve essa discussão sobre comprar e tal, não sei o quê. E aí ela trouxe muito essa questão da segurança. Ela falou, porra, o Heitor não vai brincar num fundo imobiliário, assim, sabe? Uma coisa assim. Apesar de eu entender toda a lógica das contas, etc e tal. Mas no fim, cara, eu acho que eu dou razão pra ela. Mesmo sem ter razão também. Não quero ganhar essa discussão, velho. Eu acho que é a mesma coisa que eu tava falando antes, Edu. Não tem certo e errado nesse sentido. Eu tô falando do ponto de vista financeiro só. Mas do ponto de vista de vida, aí a escolha é individual de cada um, do que é importante pra você. Você sempre soube isso?
Eu sempre soube. Meus pais tinham a casa própria deles, se mataram para comprar a casa, se endividaram, tiveram que ir com advogado para resolver, porque eles tinham muito isso. A casa é a conquista máxima. E eu, não sei, fui pesquisando, fui vendo que, para mim, não fazia o menor sentido. Eu ficava muito mais feliz, me trazia essa segurança que você está falando, saber que sobrava 70% a mais do meu dinheiro que eu podia guardar, porque eu estava pagando um aluguel infinitamente menor do que eu gastaria se eu tivesse que comprar aquele imóvel. Não, eu dei uma boa entrada, eu pago a mesma coisa que um aluguel. Não sei os detalhes da sua não, conta. mas é isso, assim, eu fiz caber, eu tinha uma boa entrada. O meu ponto é que eu também, e aí também é uma outra coisa, um desconhecimento mais e uma desconfiança do sistema financeiro. Assim, eu tô falando isso sem comprovação nenhuma, tá, gente? Quer dizer, a gente veio do Fernando Collor e tal, tem alguns... Mas o receio de... Será que o dinheiro tá sempre seguro, assim? E aí também, aos poucos, eu vim aprendendo como funcionam essas coisas. Então Pode ser uma ignorância, mas... Não, mas eu... Sou eu. Cara. Eu nunca tive esse medo, entendeu? Eu nunca tive o medo de, tipo... abrir sua conta e o seu dinheiro não tá lá. Ou vai faltar dinheiro para eu pagar o aluguel e eu não tenho nem onde cair morto, sabe? Eu nunca tive... Isso nunca me ocorreu. Não faz parte da minha história. Uhum. O que me ocorria era... Putz, eu quero gastar o mínimo possível para juntar o máximo possível para gastar com outras coisas, para economizar, para montar meu pé de meia. Então... Até então, a gente morava de aluguel, um apartamento legal e tal, mas de aluguel. E aí, quando a gente fez a venda, aí a gente foi atrás de um apartamento que era o nosso sonho, era do jeito que a gente imaginava, e a gente construiu um negócio legal. Mas, tipo, carro, eu demorei, cara, fui comprar um carro ano passado, porque a gente tava com um carro só, eu andava só de Uber. Então, meu outro carro... Eu lembro disso de você. Só andava de Uber. Meu outro carro é um Subaru 2014, é o que eu tô aqui agora, inclusive. Me atende, cara, tá tudo certo. Você não tem essa brisa de uma nave espacial? Eu achava que eu ia ter, meu sonho era ter uma Lamborghini quando eu era moleque e tal. Mas como é que você vai também aqui? Morro de medo, vou andar de Lamborghini pra quê? Não cabe eu, minha esposa e meu filho, pra que uma Lamborghini? Era só um sonho de moleque e tal, não... E aí também tem disso você tá falando de sonho financeiro, construir uma casa de campo pra... Gosto muito de festa, de receber amigo, de estar com a família e essa casa é a paixão, assim, é a paixão da vida. Eu moro numa casa de campo. Então, E assim, a gente tava falando mais cedo, né, sobre, você falou de ter sucesso, ganhar grana e gerar valor. E uma das coisas que eu acho que me trouxe muita... felicidade e tranquilidade no momento que a gente terminou a venda foi no momento que eu vou para a empresa para comunicar que eu tô saindo com a empresa inteira e depois com o time que era mais próximo, meus diretores e meus gerentes. Eu me matei de chorar, de tanta emoção, e um monte de gente chorando, e um monte de gente querendo estar comigo, falar comigo, falando que queria ficar próximo, que próxima coisa que eu fosse fazer queria estar junto. Agora, dia 30, eu vou juntar, a gente vai estar em 20 pessoas, são todos ex-funcionários, sócios da Raccoon. Vamos lá para minha casa, vamos ficar junto, a gente se encontra. Fiz a minha festa de aniversário em Las Vegas, foi uma galera de ex-funcionários. Cara, isso tem um peso e um valor extraordinário, assim. Eu paro para pensar que eu não destruí para conquistar o meu. Eu construí coisa pra caramba. As pessoas se sentem gratas por terem feito parte da Raccoon, por terem aprendido, por terem se desenvolvido. E, obviamente, que não todas, né? Deve ter gente que também teve experiência ruim, mas as pessoas que estavam ali muito próximas, sentir essa gratidão por mim, pelo Túlio, pelas coisas que a gente fez. Você fala, pô, então eu fiz do jeito certo. Eu não pisoteei a cabeça de ninguém para poder chegar onde eu cheguei. Pelo contrário, né? São meus amigos, Raccoon me cara. ajudou pra cacete, velho. Porra. Tipo, a Raccoon foi meu segundo cliente, terceiro cliente. E vocês cresceram muito. E eu tive sorte com os meus primeiros clientes, como você teve sorte com os seus primeiros clientes. E aí eu fui crescendo muito na esteira. Vocês vinham de fracassos de comunicação, de assessoria de imprensa. Isso foi maravilhoso pra mim.
Porque à medida em que o trabalho começou a dar certo, começou a dar uma visibilidade, e o Túlio, essa coisa da gratidão que você fala, o Túlio, eu sou muito grato a ele, mas ele também sempre foi muito grato comigo. Nossa. Então, cara, você fez uma coisa legal, nós vamos te ajudar Aham. aqui. Ó, eu lembro quando a gente fez o Saída de Mestre, pô, vocês postaram um monte de coisa nas páginas da Raccoon e tal, sabe? Pô, me ajudou pra caramba, Sim, cara. E um monte de gente, assim. Agora, óbvio que você vai ter caneladas, as relações de longo prazo. A gente trabalhou de 2017... Começo de 2018, acho, até 2022, é bastante coisa, né, velho? É bastante. É bastante coisa, assim. E também, assim, imagina o universo de fornecedores. Quantos fornecedores vocês tinham, gente? Ah, não lembro. Ah, mas muitos. É bastante. 100. Acho que não. Parceiros, talvez. É. Mas quando vendeu, eu já sabia que a gente ia rodar. Porque são M&A é movimentos. assim. Naquela época, eu já tinha passado por alguns. Depois vieram muitos outros. Mas o comprador sempre ele vai centralizar, algumas coisas vai integrar. É assim que funciona. O processo de M&A é esse. E acaba. Agora teve gente na Raccoon que fez até... A Marina, eu acho que fez uma tatuagem de vocês e tal. Cara, isso é incrível, né? Então, isso que é... Assim... É mais do que isso, Edu. Eu tenho uma tatuagem, né? Eu tenho um guaxinim aqui não sabia. Tem um guaxinim aqui na panturrilha. Uhum. O Túlio tem o nosso logo aqui tatuado nas costas. Uhum. Mas a gente fez no meu churrasco de despedida, eu falei pra galera, porque a galera já estava colocando pilha há muito tempo que queria fazer tatuagem de guaxinim e tal. Uhum. Aí eu falei com o Túlio, cara, vamos bancar os tatuadores, quem quiser fazer faz. E aí a gente falou, a gente vai levar 4 tatuadores, fizeram vários desenhos diferentes de guaxinim, são vários formatos. Tá à vontade aí pra quem quiser fazer. Acho que umas 10, 12 pessoas fizeram. Cara, esse negócio da cultura da Raccoon, ó, na minha opinião, eu acho que foi uma das coisas que vocês mais, assim, foi... Isso é uma coisa que eu acho que desperta inveja, não inveja ruim, assim, mas como é que se forma uma cultura tão forte? E eu acho que, inclusive, a pessoa que tá ouvindo a gente aí pensa em relação a... muita gente deve pensar ouvindo isso, falando, cara, que idiota, alguém que vai lá e faz uma tatuagem da empresa e tal. É porque é isso que você tá falando, é difícil de explicar tão rápido aqui numa conversa o que representou para essas pessoas trabalhar ali. Que não foi uma relação trivial, cara, não foi um emprego, eu fui ali. As pessoas entraram como estagiárias, era muita gente que não tinha a menor ideia de que caminho que ia seguir. De repente a gente tava falando assim, você é foda, você vai ser promovido. Você é foda, você vai crescer de novo. Você mudou sua vida com a Raccoon, mas a vida de muita gente Muita mudou. gente. Teve muita gente que ganhou muita grana lá dentro. Gente que ganhou grana, muita gente que depois conseguiu dar passos gigantescos de carreira. Tinha uma thread de e-mail interno que era Raccoon mudou minha vida. A galera que começou a criar essa thread lá. Cara, eu lia, chorava, cara, lendo o que a galera falava. A pessoa falando assim, eu já tinha certeza que esse mês eu ia passar fome. Era certeza absoluta. Vocês me deram um emprego, eu tô alimentando a minha mãe, tô com sei lá o quê, e já passaram 6 meses, fui promovida, achei que eu não valia nada como ser humano, vocês estão me falando que eu sou bom. Cara... porque as empresas arregaçam o emocional da galera. Então, e eu acho que, assim, isso... Você quer mais água, cara? Eu aceito mais água. Desculpa, só vi agora. Não, acabou agora. Eu acho que isso é um negócio que a gente fez muito bem, e isso acaba culminando no momento onde a pessoa tem uma relação de tanta intensidade que tem vontade de ter uma tatuagem mesmo. E não é assim, você vai trabalhar lá pra sempre, você vai carregar... Não, cara, é por conta do que foi, é a história do passado, é da vida até ali, sabe? E eu acho legal demais, cara, eu acho incrível. Tem uma empresa que eu atendi, eu vi 2 empresas fazerem o que você fez. Eu vi vocês e eu atendi uma empresa chamada Vela Bikes, que faliu, ela foi adquirida pela Leve. A Vela... eu sei qual que é essa empresa. Não conheço a história. Eu nunca vi, eu atendo o Vitor, mais ou menos da mesma época de vocês. O Vitor, cara, porra, eu adoro o Vitor, velho. O Vitor é um cara
sangue bom. E eu, cara, senti na carne a falência deles, assim, porque ele não merecia. Mas a vida é foda. É pauleira. É. A Vela, as pessoas defendiam a Vela tanto que às vezes passavam um pano nas falhas que a própria empresa tinha. Do tipo assim, a empresa demorava para fazer uma entrega. Mas ela tinha fãs, uma coisa meio Apple, entendeu? Cara, isso é tão incomum no Brasil. Isso é comum quando a gente vê lá fora, assim, das pessoas amarem uma marca. Tem, como você falou, as pessoas podem achar uma coisa de idiotice, etc e tal. Pode ser. Tem uma coisa que é tosca de você valorizar o ambiente corporativo, mas o que a gente está conversando aqui é que certas pessoas encontram uma valorização que elas nunca encontraram em um outro lugar. E o trabalho é onde a gente passa a porra da nossa vida inteira, velho. Exato. Entendeu? Exato. Tipo assim, você fica o dia inteiro naquele lugar. Eu acho que as pessoas, por exemplo, que trabalham comigo hoje na IDB, a IDB tem um esquema de home office. A gente trabalha em casa. E eu tenho uma galera mais sênior, uma galera mais velha, uma galera que busca o filho na escola, etc e tal. Bem, eu acredito que as pessoas podem até receber propostas maiores, mas o que a gente oferece tem muito valor para essas pessoas. Claro. Em larga escala, vocês da Raccoon e a Vela, assim, a Vela era muito menor do que a Raccoon, mas a Vela tinha essa coisa do público, assim, fiel, assim, uma coisa meio banda de rock. A Raccoon tinha isso, né, de banda de rock. Mas não era só o puff, era uma cultura mesmo, assim. Eu entendo o que você tá falando. Cara, se você pegar estagiário que tá muitos ali no começo da engenharia, o cara tá perdido, não sabe que caminho que vai, nem sabe por que fez engenharia, se sente um merda mesmo, que não vai ter futuro, os pais cobrando. De repente ele entra num lugar que fala que ele é bom, que ele é capaz, porque ele é, não é? A gente tá inventando, ele você vê na prática. Os que não eram acabavam saindo. E aí ele fala, agora eu tenho um emprego, eu tenho um caminho, eu tenho uma trajetória, eu tô ganhando grana, eu me sustento, agora eu mando grana para casa. Então você fazer isso em larga escala, porque sei lá quantas pessoas passaram pela Raccoon, 2.500, 3.000 pessoas, então a gente impactou a vida de muita, muita, muita gente mesmo. E a gente nunca fez isso, você sabe muito bem, Edu, com segundas intenções. Nunca era, vamos fazer isso para reter mais funcionário. Vamos fazer isso porque aí a gente vai ter marketing aí fora para poder fazer um burburinho. Era muito meu e do tudo. Muito, muito, muito. De como a gente achava que o ser humano tinha que ser tratado, por que a gente tinha que cuidar bem. E aí isso acaba virando uma vantagem competitiva. Mas, de novo, eu não acho que isso é uma regra. Eu acho que se você não acredita nessas coisas, você tentar enfiar dentro da sua empresa uma cultura de pessoas, vai ficar uma porcaria. Vai parecer o João Dória vestido de Mano Brown, né? Isso. Não é estético, né? A cultura não é estética. Não, e é a essência. E eu acho que tem como você construir uma empresa com cultura forte também que valoriza outras coisas, não valoriza tanto as pessoas desse jeito e ter sucesso. A gente vê um monte de empresa por aí, né? Depende do que é sucesso. Que cresce, né? Sei lá, pra mim o como importa. Pra mim. Pra gente importava muito também. Não era sucesso. Quero crescer, eu acho que sangrar faz parte e tal. Mas, assim, certas coisas, cara... Assim, por exemplo, eu ainda não me conformo como algumas pessoas, tipo, rompem contrato por um texto de WhatsApp. Tipo assim, isso não me afeta, mas ainda me chama atenção. Tipo, o cara, sei lá, me desliga a conta, um contrato numa sexta-feira, 5 horas da tarde, por uma mensagem de WhatsApp. Tipo, depois de anos de relacionamento. Isso é muito comum. Não, e é tosco, assim, e geralmente... tá postando sobre empatia, propósito, ESG. De verdade, assim. Se eu vejo na mesma frase empatia, propósito, ESG, diversidade, e eu bato o olho, eu já ponho o pé pra trás. Porque geralmente é o oposto. Geralmente é o oposto. Essa plastificação, essa cenografia, a mim me engana. Tipo, assim, sabe? Você tem que mergulhar e ver, assim. Na Raccoon, eu vi as histórias acontecendo, assim. Sim. Eu fiquei tempo suficiente para
contar as histórias, e à medida em que você vai pesquisando, você vai encontrando. Assim. Não, e tem coisas fantásticas, assim, né? Por exemplo, na época lá das histórias do LinkedIn, é claro que você conta num formato de texto que é o formato que viraliza, que dá aquelas puxadas, mas não tinha mentira ali, nunca teve uma história inventada, a gente marcava as pessoas. Cara, a quantidade de vezes que eu fui parar no fanfic lá era absurdo. E pra mim era uma delícia, cara, porque para as pessoas que estão vendo é tão absurdo, aquilo assim, é tão irreal, que ela tem certeza absoluta. Como esse cara é idiota, olha a mentira que ele inventou, que ele contratou um funcionário porque ele mandou errado, mesmo que ele não queria contratar. É lógico que isso nunca aconteceu. E você sabe que é verdade, era maravilhoso, cara. E são várias histórias desse jeito. Então, de fato, a gente tinha uma cultura muito, muito forte, muito voltada pra gente e que fez ter o sucesso que teve por conta disso. Próximos passos. Próximos passos. Não há próximos passos. Eu tô sem próximos passos, cara. Uma promessa que eu fiz pra mim mesmo é que eu não ia colocar tempo nem meta pra absolutamente nada em relação a esse meu tempo agora de descanso. Então, tem hora que eu falo, nossa, eu vou abrir mais 30 negócios, que vontade de... Sabe, faço uma reunião, sinto saudade, falta de dar pitaco, de dar palpite. Ou vejo alguém fazendo uma coisa e falo, nossa, faria totalmente diferente, dá pra fazer por esse caminho, dá pra montar uma empresa disso. E aí tem hora também que volta e falo, pra quê? Minha vida tá tão boa, sabe? Tipo, eu consigo fazer as coisas que eu quero, eu tenho tempo pros meus hobbies, passo tempo com a minha família, com a minha esposa, tô viajando. Então eu tô assim, dançando, sabe? Eu não tô maratonando, eu não tô caminhando, eu tô dançando. Uma hora a música vai parar e eu vou trocar, eu vou fazer outra coisa, não sei quando, não. E graças a Deus eu não preciso me preocupar com o tempo para poder tomar essa decisão. Então tá muito massa, cara, tá muito fluido assim a minha vida agora. Mas eu acho que uma hora vai dar um comichão, eu vou acabar indo montar alguma coisinha. Esses negócios que você está investindo, você quer falar alguma coisa, não quer? Tem empresa de tudo, né? Tem um monte de coisa legal, tem desde de fundo de investimento, tipo a Growth Ventures, que foca em varejo, do Felipe, que era da oficina, que foi comprado pela Reserva, um cara fantástico, assim, então sou investidor lá. Tem a Visum, que é de um amigo meu de infância, empresa de serviços de Salesforce, fantástica também, cresce super bem e tal, um modelo parecido com o nosso. A gente era sócio da Beta, do Antônio. Eu sei que é. Fizemos uma venda deles, com a IGC também. Ele é gente boa, aquele cara. Gente finíssima. A gente conversou bastante na época da pandemia. Então. E meu irmão saiu da Raccoon, também já tá com os projetos na cabeça, a gente tá tipo... o Daniel O Daniel é outro. O Daniel tinha post meu que minha mãe curtia, minha mulher curtia, o Daniel curtia um monte. O Daniel nunca me abandonou. Ele sempre... Ele incentiva todo mundo. Ele é coração bom pra caramba. Tá apaixonado por inteligência artificial, assim como eu. Então, direto estamos discutindo, pensando, um monte de coisa. Então, tô deixando esses projetos irem amadurecendo tranquilamente, assim, com calma, sabe? Vamos ver o que vai rolar. Para fechar, um áudio que você mandaria pro André de 20 anos? Eu acho que tem talvez dois grandes aprendizados, assim, que eu, olhando a minha trajetória. Eu acho que o primeiro vai devagar, calma. Por que tanto afobamento, por que tanto desespero, que vira tanta cobrança e tanta sofrimento? Não precisa ser desse jeito, sabe? Eu acho que quando a gente tá tentando se encontrar, a maioria das pessoas que eu conheço é duro demais consigo próprio, e isso traz um sofrimento, cara, que só adiciona para a dificuldade já de estar ali na batalha, sabe? E eu fiz isso demais comigo, demais. Por um lado, isso era bom, porque me empurrava, mas também me arrebentou muito ao longo da trajetória. Acho que esse é um. E o segundo, que eu me forço a me lembrar disso constantemente, é o seguinte: você nunca vai saber quando um erro é um acerto. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber quando uma coisa que falhou vai virar a melhor coisa da sua vida. A minha promoção do Google,
que era a coisa que eu mais desejava naquela época da minha vida, que eu achava que se eu não fosse promovido, minha vida ia acabar, ia destruir. Foi graças a não ter sido promovido que eu tive coragem de sair, montar a Raccoon e ter essa trajetória extraordinária que eu consegui ter. Sabe Deus o que teria acontecido se eu tivesse sido promovido e ficasse mais confortável, ganhasse um pouco mais de grana, eu ia buscar a próxima promoção. Como tantos amigos que eu vi lá no Google que, depois de muito tempo, falaram, cara, passou do tempo, queria ter saído antes, não consegui e tal. E na hora, pra mim, foi a pior coisa do mundo. Então, essas duas coisas, a gente só sabe o que a vida tá trazendo pra gente depois que passa muito tempo. Então, se tomou um contratempo, respira aí, vamos ver o que vai vir pra frente. Isso vai te trazer um pouco mais de calma pra viver melhor, eu acho. Fechou, gente. Nosso convidado foi o André Palles. Dá um rolê por aí no nosso podcast. Tem entrevista com uma galera fera. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Eu gostei muito. Tô aqui reflexivo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, segue a gente em todas as redes sociais. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.